Oi, pessoal, tudo bem? Oba, tem que bater com isso? Tá bom. Tá bom. Sempre que eu vou falar depois de pessoas incríveis assim, eu peço desculpa e peço licença, né? Porque pode ser um pouco ridículo até o que eu vou falar agora, mas vocês vão perceber depois de ter escutado essas duas mulheres incríveis aqui, essa história incrível. Mas espero que alguma coisa sirva, né? Para a gente usar, alguma coisa útil talvez tenha aí. Então vamos lá, pessoal, um pouco o convite para falar sobre design e regeneração, né? Acho que é importante eu já começar com um primeiro ponto, que eu acho que é um ponto acho que fundamental para a gente poder continuar, que é tentar entender o que é regeneração, no sentido bem básico da palavra. Então, imagina qualquer machucado que você teve na vida, né? Eu estava de tarde compartilhando com a Marília nossos acidentes ortopédicos e ortopédicos, né? Eu estourei o joelho, ela estourou o braço. E é uma coisa importante, todo mundo que já passou por isso, eu tive uma operação gigante no meu joelho, não posso mostrar para você, mas tem um corte daqui até aqui, porque eu tive que reconstruir meu joelho com um tendão que soltou aqui, né? Teve que parafuso, etc. Maravilha, o médico me salvou, certo? Inclusive ele consertou minha perna. O caramba, quando ele fez a operação durou mais ou menos umas 4, 5 horas, depois, isso foi em 16 de março. Eu comecei a andar de novo, mais ou menos lá por junho. Só como é que aconteceu isso? Foi meu corpo que regenerou, né? E andando assim, né, pessoal? Andando na perna dura. Assim, o palco não tá aqui porque eu não ia conseguir subir nele, né? Isso foi em março. Ou seja, a regeneração quem faz é meu corpo. Qualquer cortezinho que já fez um corpo, né? Vamos supor que alguém já fez algum corte que precisou de costura depois? Costurou? Colocou? Então, a costura não fecha nada, né, pessoal? Ela fecha, ela segura os dois lados ali. Mas quem regenera é o seu corpo. Então, quando a gente fala de design e regeneração, pessoal, a gente está falando de regeneração do meio ambiente e também das relações socioambientais, que eu acho que as moças aqui humilharam aqui, né? Tacaram fogo nessa questão da regeneração das questões socioambientais. E aí tem um ponto importante, pessoal. Quando é que a regeneração acontece? Quando você deixa o bicho quieto, a certo ponto. Tem que deixar o bicho. O bicho é a gente, muitas vezes, ou o bicho é a natureza se regenerar. Ou seja, o processo de regeneração é um processo emergente, no sentido, quem conhece o meta-design, né, pessoal? Vocês lembram dos processos emergentes, né? É um processo emergente, que ele brota do pequeno para o grande. Então, começa com esse ponto, né? Deixa eu ver se... O que eu faço aqui? Ah, isso é muito bem. A varinha de condão, né? Plim! Então, pessoal, primeiro ponto, né? A gente vive num ambiente muito, muito, muito frágil, né? A gente não lembra disso quando está aqui no nosso dia a dia, porque é um sistema regenerativo, ele se regenera. A gente destrói tudo, destrói, e o sistema se regenera o tempo inteiro. Então a gente não percebe quão frágil ele é. A gente percebe que ele é frágil porque os sistemas de regeneração começam a falhar. Aí a gente percebe. Vou dar um exemplo. Erroneamente a gente fala que a água limpa vai acabar no planeta, né? Ou a água vai acabar no planeta. Não, a água não vai acabar. O ciclo da chuva, que é um ciclo regenerativo, não vai dar conta de limpar a água que a gente suja. Então é importante entender essa minúcia aí, porque é isso que a gente está fazendo. Então, se a gente está causando efeito estufa, não é que a gente está causando só efeito estufa. Existe um sistema regenerativo no planeta que controla os gases de efeito estufa. É que a gente está produzindo tanto eles que esses sistemas não estão dando conta. Né? Isso é uma coisa interessante. Todo mundo conhece a hipótese Gaia? Já ouviu falar disso? Gaia, a deusa grega da natureza, a origem da palavra geo, né? Geologia, geografia, por aí vai. Gaia. Inclusive, a origem do meu nome, pessoal. Caio vem de Gaia. Não sei se vocês sabem disso, né? A hipótese é que tem um sistema que se autorregula no planeta. Se você mede a temperatura do planeta, ela varia um certo tanto, mas numa certa faixa. Agora, o que é mais impressionante é que o nível de oxigênio na atmosfera é igual faz alguns milhões de anos. Não deveria. Não sei se sabe o que o oxigênio faz, pessoal. O oxigênio reage com as coisas o tempo inteiro. É o famoso processo de oxidação. Deveria desaparecer o oxigênio. O oxigênio é extremamente reativo. Como é que a gente tem sempre 18%, pessoal? 18% de oxigênio na atmosfera. Não importa o que aconteça, tem 18%. Tem alguém controlando isso. Vocês sabem que é Deus, claro. Não, tô brincando, não é Deus, mas é um sistema vivo do planeta que se autorregula. É o sistema regenerativo que está aí. Nós não sabemos como isso acontece. A gente não conseguiu mapear esse mecanismo, pessoal. Obviamente tem a ver com as plantas, né? Porque, obviamente, elas fazem fotossíntese, soltam oxigênio na atmosfera, mas exatamente como que mantém 18% e durante tanto tempo, o que está acontecendo? Não se sabe muito bem. É uma hipótese que tem um sistema autorregulador. O Lovelock, o cara que propôs essa hipótese, morreu agora nesse ano, né? Se não me engano, de complicações de Covid. Então, ironias tristes, né? Mas, enfim. Eu sempre mostro essa imagem, vocês devem conhecer. Quem estava em alguma palestra minha, quem já viu essa imagem aqui, pessoal? Para saber
Com chovendo... Ah, nem tanta gente, que bom. Com chovendo molhado eu tô, né? Então, não tanto. Eu sempre mostro as duas imagens porque essas duas figuras, por incrível que pareça, têm muito mais em comum do que parece. Eu vou explicar daqui a pouco o que elas têm em comum. Eu acho que é interessante também, que é um pouco o que as moças fizeram, que é desmontar um pouco a ideia de que esse cara, que pode até ser visto como primitivo, pessoal, acho que primitivo não é xingamento, primitivo é anterior, tem a ver com arquétipo, né? Tem a ver com anterior, talvez mais importante por isso. Mas esse cara que talvez seja primitivo, ele não quer dizer que ele seja obsoleto. Pelo contrário, talvez ele consiga ver uma coisa que esse cara talvez veja, mas de maneiras diferentes. Então vamos ver isso aqui, né? Como é que pode ser isso? Então, falando de regeneração, pessoal, isso é uma parte do meu trabalho que muita gente não conhece, que eu já fui arquiteto, pessoal, de verdade, né? Não sou mais, eu falo que eu larguei as drogas pesadas, né? Porque eu larguei a arquitetura. Mas é que... E esse é o meu trabalho de graduação, pessoal, que era uma proposta de um centro regenerativo, que se propunha a regeneração. Eu estava muito... Quem quiser depois, pessoal, tá online, vocês encontram isso aqui. Quem quiser, procura o meu Instagram secreto. Não sei se vocês conhecem o meu Instagram secreto, pessoal, que não tem o meu nome lá, chama Tetrafield, que é esse sistema aqui. Podem olhar lá que tá lá. Vocês vão procurar, você coloca esse nominho, Tetrafield _6, vocês vão encontrar. Tem lá o TCC, tem um monte de outras imagens meio doidas, que é um outro lado da minha produção que não aparece, não tá no livro, por exemplo, é difícil ver. Só que de onde eu partia disso? Eu partia muito dessas duas figuras, especialmente dessa figura, né? Desse cara interessante aqui, que é o Buckminster Fuller, que ele falava que sistemas regenerativos têm a ver exatamente com isso, que influenciou muito o meu trabalho, que são sistemas emergentes. Regenerativos por quê? Porque eles se autogeram, eles se regeram o tempo inteiro. Generar, né? Generar é só um N a mais aí. Podia ser regenerativos, a gente poderia falar isso. Que é isso que é regeneração. Eles se geram continuamente. E o Maturana e Varela, não sei se vocês conhecem Maturana e Varela, né? Os dois biólogos chilenos, eles propunham também que eles falavam muito sobre sistemas regenerativos, só que eles tinham um nome para isso. Olha que engraçado o nome que eles davam. É o próprio meta-design, é uma capacidade de seres vivos se autodesenharem, se autoconstruírem. Também tem outro termo que eles usavam muito, que é autopoiesis, né? Autoconstrução, né? Enfim. Então, o que é regeneração nesse sentido que a gente está vendo aqui? Interessante ver esses dois caras, especialmente o Fuller, que influencia muito o meu trabalho, dá para até ver aqui, né? O tipo de estrutura que eu desenhava lá naquela época. E agora ficou bravo comigo o sistema, tudo bem, né? Essas coisas triangulares aí que vocês vão ver muito por aí. Não sei se vocês sabem essa estrutura aqui, que é uma cúpula geodésica, né, pessoal? Enfim, a regeneração é importante para o trabalho desses caras. É a própria ideia de que sistemas vivos se regeneram. Sistemas mortos não se regeneram. Máquinas não se regeneram, pessoal. Infelizmente, né? Se eu quero que se essa cadeira quebrar o pé, por exemplo, eu sou um cara pesado, sentar, adoro quebrar cadeira, eu já quebrei um monte. Se eu sentar nessa cadeira aqui, provavelmente eu vou quebrar. Eu não vou esperar um tempo, que nem o meu joelho, e a coisa vai regenerar. Não vai. Eu vou ter que pegar o pé, encaixar no lugar, consertar, etc. Agora, uma árvore toma um raio, etc. Se ela não morrer, ela se regenera. Você se machuca, se você não morrer, você se regenera. Importante isso, né? Enfim, aí a gente começa a perguntar coisas mais profundas sobre isso, sobre o que é uma organização. E a partir de agora, pessoal, eu vou falar... ele tem umas coisas que andam sozinho aqui, mas acho que vai dar certo. Eu vou falar muito a respeito de como botar isso em prática a partir de agora, né? Então, essa parte conceitual, o que é regeneração, eu vou deixar um pouquinho, vai ficar um pano de fundo. Eu vou falar muito, tá, mas como é que a gente pode fazer então, como é que a gente pode promover regeneração? E eu já adianto uma coisa que eu vou falar várias vezes aqui, não é exatamente um problema técnico ou científico ou tecnológico, pessoal. É um problema cognitivo. O maior problema da regeneração é que a gente não vê as coisas como possivelmente regenerativas. A gente vê tudo como máquina, como essa cadeira que quebra. Então a gente acha estranho que a gente possa permitir que alguma coisa se regenere. Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre como a sociedade se organiza, porque é a maneira que a gente pensa, é a maneira que a gente organiza a sociedade. Então, as empresas, as instituições, poder público, privado, a gente tem a mania de organizar de uma certa maneira, e esse é um problemão. Pensando justamente aqui no César e na Pós, pessoal, a própria ideia de design que se pratica aqui não é só o design de produto, design de serviço, desculpa, design de produto, design gráfico, design de vestuário, mas também é design de serviço, design centrado no usuário, experiência do usuário, esse espectro amplo de entendimento do projeto aí, né? Então vamos falar mais desse espectro amplo. Eu vou falar pouco da questão técnica específica, mas vou falar um pouquinho, mas pouco. Então, pensando numa organização, pessoal, o que é uma organização social, por exemplo? Então, se você pergunta para uma parte das pessoas o que é uma coisa organizada, uma fachada de um prédio, todo organizadozinho assim, quadradinho, ortogonal, organizado. Mas quando a gente olha para um fenômeno natural como
essas revoadas de pássaros migratórios, esses bandos de pássaro, a gente vê que tem algo organizado ali. Não sei se vocês já viram isso ao vivo. Não tem vídeo, não tem nada, depois vocês podem olhar, né? Eu não sei se tem esse fenômeno aqui em Recife. No sul é um pouco mais comum, ali a partir de São Paulo para o sul acontece no verão, né? A famosa andorinha não faz verão, é porque vem esse bando, assim, uma andorinha não faz verão, tem que ter milhões delas fazendo esses balés aéreos. Obviamente existe alguma organização aqui, a gente não sabe nem por que, nem como. Hoje em dia a gente sabe, tá? Mas antigamente a gente não sabia. A gente vê uma coisa parecida com cardumes de peixe, a gente vê cardumes de peixe também criando esses balés subaquáticos. Tem algumas hipóteses, né? Que eles fazem esse grupo grande para afastar predadores, né? Porque parece que é um animal maior, e o predador vem atacar e fala, opa, que esse bicho aí se assusta e não ataca. Mas não é muito claro, porque teoricamente não tem predador nenhum, eles fazem mesmo assim. Então, o que está acontecendo, né? Outra coisa interessante, os animais sociais, como formigas, né, especialmente os insetos sociais, formiga, cupim, abelha, também são capazes de se organizar dessa maneira. E a hipótese que tinha, pessoal, durante milhares de anos, é que tinha uma espécie de um líder ali, tipo formiga rainha, abelha rainha, não é isso? Então talvez tenha um peixe chefe aqui, opa, pessoal, mais para a esquerda, mais para lá, vem para cá, junta, afasta, sabe, tipo coreógrafo, assim, com um bastãozinho, maestro, algo assim. Só que tem um problema, pessoal. Claramente, a diferença de inteligência de um para o outro aqui não é muito grande, como entre nós, né? Seres humanos são seres humanos. Né? Não tem muita diferença entre uma pessoa extremamente inteligente e uma pessoa não muito inteligente. Não tem. Ah, é abismal, claro. Olhando de perto parece, mas de longe é meio peixe, pessoal. Nós somos formigas humanas ou peixes humanos, não é tanta diferença assim. E o que se sabe, né? A formiga rainha, a abelha rainha, ou então o cupim rainha, é uma reprodutora, ela não manda em ninguém. Não é tipo o filminho lá da Disney, né? Da Pixar, da rainha, fala, vai para a esquerda, para a direita, não... tem uma planta, né? Vamos construir a ala leste do formiga. Não, isso não existe, pessoal. O que se sabe hoje em dia é que esses seres que têm esse comportamento de cardume, de bando, de vida social, eles seguem regras muito simples na microescala, um pouco formiga, né? A formiga vai sentir o cheiro deixado pelas outras formigas, onde ela vai andando, e assim, onde você encontrar essa trilha, siga, se você vai encontrar comida no final. Se você seguir essa trilha, você vai voltar para o formigueiro. Ele vai soltando o tal do feromônio, que são esses hormônios que têm cheiro, assim, né? E falou, opa, aqui é para casa, ali é para comida, aqui é perigo. E aí a formiga, que está seguindo aquela trilha, sabe o que fazer naquele momento. Mas basicamente, e se ela encontrar perigo, ela começa a soltar feromônio de perigo. Se encontrou comida, começa a soltar feromônio e por aí vai. As abelhas têm uma dancinha, já viram a dancinha da abelha? Tipo a dancinha de TikTok, assim, que a abelha faz, ó, para lá tem comida, para lá tem perigo, para lá tem um bicho grande atacando. E aí as outras abelhas ficam olhando e falam, ok, então tem que ir para lá buscar comida. Esse tipo de coisa. Ou seja, na microescala são comportamentos muito simples, mas à medida que esse comportamento vai se acumulando nesses bandos, surgem comportamentos coletivos muito complexos, muito sofisticados. Muito além da nossa capacidade até de interpretar isso aqui. Só que mesmo assim acontece. Bom, o que tem a ver com a nossa vida, pessoal? A gente acha que a gente projeta a sociedade. A gente não projeta. A sociedade emerge. O comportamento de bando dentro das organizações, dentro das sociedades, é a mesma coisa. Só que não é assim que a gente pondera as organizações. Emergem comportamentos coletivos, aí vem as famosas lideranças, chefe, coordenador, falando, não é para fazer isso, fazer aquilo, é para fazer o que está planejado, é para ficar desse jeito, pessoal. Isso é organização, tá? Isso aqui não é. Então, não pode. Ok? Ah, bonito isso. Legal, mas não importa. Eu quero ver isso aqui. Já viram isso em muitos lugares, né, pessoal? Então, isso acontece em tudo que é lugar. Na sociedade como um todo. Isso é um problema. Isso tem a ver com... Isso, pessoal, é máquina. Isso aqui é ecossistema. São duas maneiras de entender, maneiras diferentes de entender organização. E aí a palavra orgânica, né? A própria Gabriela falou a respeito de orgânico. Orgânico é de organização. Só que a gente esquece, né? A gente gosta dessa organização. Tudo no seu lugarzinho. Quando as coisas, muitas vezes, não vão se organizar assim. Inclusive, se a gente nega isso, pessoal, a gente está perdendo uma oportunidade. Isso no sentido de geração de riqueza mesmo, tipo, inclusive financeira, gerar dinheiro. Mas principalmente perdendo a oportunidade de fazer a tal regeneração, porque regeneração tem a ver com isso aqui. É uma auto-organização do corpo. Então, quando a gente fala de organização assim, pessoal, opa! Eu peguei em dois lugares diferentes, né? Deve ser. Fudeu tudo. Ah, não, agora vai. Pronto, aí vai. Quando a gente olha para isso aqui também, pessoal, a gente fala mato. Não sei quanto a vocês, pessoal, mas quem não foi criado no mato, olha para isso e vê mato.
não vê um ecossistema vivo. Agora, você pergunta para um biólogo, para um ecologista, ou então para o mateiro, ou para o índio que nasceu na floresta, ou então para o africano que nasceu na floresta, ou para o próprio europeu que nasceu na floresta, ele fala, não, peraí, cada coisa tem seu lugar aqui. Né? Cada coisa tem uma função aqui. E é um ecossistema vivo, todo interligado. É uma teia da vida, como diria lá o Fritjof Capra, né? Muito bem. Altamente organizado. Mas para quem olha de fora e não está habituado a isso, não parece organizado, parece bagunça. Qual é o meu lugar aqui? Não sei. E não é assim, ainda pensando no exemplo que as moças trouxeram, como é que a gente escolhe o lugar da nossa casa, né? Em geral. Eu tenho falado muito de um processo de farejamento, sabe que nem cachorro fica farejando? Tipo, onde é que o cachorro vai deitar, sabe? O cachorro anda para lá, roda, 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 roda. Acho que é aqui, ele deita. Depois de um tempo ele levanta, espreguiça, roda, 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 deita 3 centímetros para lá. A gente não consegue fazer isso com as nossas casas, né, em geral. Vou deixar isso fermentando na cabeça de vocês. Bom, então tem a ver com auto-organização, pessoal. Não é uma organização que vem de fora, como lá o edifício quadradinho, mas é esses processos que do micro para o macro algo acontece. Na microescala, coisas relativamente simples, tipo o comportamento da formiga, na macroescala, o formigueiro. Né? Pessoal, na sociedade é a mesma coisa, a gente vive numa espécie de um formigueiro humano, apesar de a gente não perceber. Na nossa microescala, a gente está só vivendo a nossa vida, construindo a nossa casa, indo trabalhar, fazendo as compras, cozinhando, vivendo, namorando, cuidando dos filhos. Estou só vivendo a minha vida. Mas se você afasta um pouco, você começa a perceber padrões de cardume, padrões de enxame, padrões de vida social. Então, como que a gente pode, talvez, promover isso, né? Ele fez uma espécie de um zoom aqui. Tá. Aí a palavra-chave, pessoal, é complexidade. Vocês sabem disso, eu trabalho com isso quase tudo que eu vou me meter, vou falar de coisas complexas. E, primeira coisa, pessoal, se a gente tenta abocanhar a complexidade de uma vez só, a gente pira, a gente não aguenta, a gente não entende. É difícil, é muita coisa. É tipo tentar comer um hambúrguer inteiro. Você pega, tipo Scooby-Doo, né? Não vai entrar na boca. Como é que você faz? Você come aos bocados. A gente vai chegar lá. E aí, pessoal, um ponto importante, né? A gente fala de sistemas complexos, é sempre interessante ver esses diagramas. Quem já viu esses diagramas, pessoal? Mais gente, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, pessoal? Então, aqui são sistemas que têm um centro muito bem definido, tipo um chefe. E quem está na periferia aqui, os outros pontinhos desse sistema, não são chefes. Eles são subalternos, eles têm que seguir o que aquele cara está dizendo. Aqui a gente tem níveis hierárquicos. Tem um cara no centro, depois tem um cara... Eita, nós, vamos lá. Aí tem um cara... Pronto. Tem um cara em outros subcentros, e aí em torno dele tem um grupinho que se forma ali. Né? Esse é o chamado sistema centralizado, esse é o sistema descentralizado. Muita gente tem procurado organizar as empresas e o poder público e até as associações de maneira descentralizada. Em geral, o que as pessoas querem dizer é o terceiro tipo de sistema, que é o chamado distribuído, que não tem centro. Não tem ninguém no centro. Na verdade, as pessoas se articulam com quem está por perto, a partir de encontros fortuitos ou encontros planejados, mas não definidos por centros pré-existentes que vão continuar existindo. Então, quando a gente olha para comportamento coletivo, pessoal, especialmente esses comportamentos muito complexos, de vastas quantidades de pessoas interagindo, tem a ver com o tal do sistema distribuído, que não tem centro definido. Então, vamos deixar isso também aí e vamos acumulando coisa, pessoal. Vou abrindo, tá? E a gente chega num ponto importante, pessoal. Por que a gente está falando de regeneração hoje em dia? Porque a gente está percebendo que a sustentabilidade não vai dar conta. Já não está dando conta. Porque o que é o sustentável, pessoal? Vamos tentar entender o que é sustentável, né? Deixa eu pular um pouquinho aqui, vai ficar mais claro. Vocês conhecem a lei dos retornos decrescentes? Já ouviram falar disso? O que é a lei do retorno decrescente? Uma coisa que a engenharia percebeu há muito tempo atrás, que é o seguinte. Imagina que você acabou de mudar para uma casa. Está lá a casa construída, chegou com a sua mudança. Aquele monte de tranqueira que a gente carrega com a gente, né? Um monte de caixa, roupa, objetos, né? A primeira arrumação que você faz torna a casa habitável, dá um puta retorno, né? Nossa, dá para viver nessa casa agora. A segunda arrumação que você faz, você melhora um pouco, mas não tão drasticamente quanto a primeira. Você vai tentando em ondas, em sucessivas tentativas de arrumação na casa, chega um ponto, já notaram isso quando vocês se mudam, que não importa quando você organiza, você não consegue organizar tudo, sempre sobra alguma coisa. Essa é a lei dos retornos decrescentes. Chega uma hora que não acontece mais nada. Isso tem a ver com qualquer esforço que a gente empreenda, pessoal. Vamos supor, estou desenvolvendo uma tecnologia nova, sei lá, qualquer coisa, pessoal. Maneira, por exemplo, banheiro seco. Primeira tentativa dá um retorno grande, você vai lá e faz. Aí você vai aprimorando, incrementando. Chega uma hora que você trabalha pra caramba e não muda muita coisa. E não melhora, você chega numa parede, digamos assim.
Esse é um problema, pessoal, porque isso tem a ver com sistemas sustentáveis. É pegar o que existe e tentar tornar menos impactante. A gente sempre vai parar no máximo, no quase zero, né, pessoal? Porque o princípio de pensamento é a nossa existência é destrutiva. Ponto. A gente parte desse princípio. O que a gente pode fazer é reduzir esse impacto. Tanto que a gente fala bastante sobre isso, né? Redução de impacto. Pessoal, quando é que a gente vai parar de poluir? Quando a gente vai começar a regenerar? Se pensa desse jeito. Nunca. Não tem como. Segundo esse raciocínio. Então a gente tem que mudar o raciocínio. E o raciocínio da regeneração é o tal do raciocínio da inovação disruptiva. Vamos lembrar? Vocês conhecem inovação disruptiva, inovação incremental? Incremental é aquela que melhora as coisas, disruptiva é aquela que transforma as coisas. No sentido ecossistêmico, a inovação incremental não altera o ecossistema. A inovação disruptiva altera o ecossistema, altera as relações, coloca elementos novos. Olhando ali como essas relações aqui no ecossistema, pintam elementos novos e desaparecem elementos que existiam. Isso é a disrupção. O incremental, eu estou no mesmo lugar que eu estava, eu só tento melhorar minha posição. Tento reduzir meu impacto, mas eu não transformo as relações. Né? Daqui a pouco eu vou dar exemplos, talvez fique mais claro, tá? Bom, mas o que acontece então, pessoal? A regeneração ou regenerabilidade, a capacidade de criar sistemas regenerativos começa a se demonstrar a importância disso. Como fazer isso? Não é? Como que a gente vai fazer essas questões? Como a gente vai encaminhar isso? E aí, pessoal, um ponto importante, né? Como eu falei, não é um problema de tecnologia, pessoal, é um problema organizacional, um problema cognitivo, como a gente organiza as coisas na nossa cabeça e depois organiza no mundo. O que a gente considera possível para poder atuar? Tem muito a ver com o imaginário, pessoal. O que a gente acha que é real? O que a gente acha que é possível? E aí a gente vai transformar aquilo no mundo. E a gente está numa crise de imaginário hoje, pessoal. A gente está numa crise de imaginário. A gente acha que um monte de coisa não é possível, ponto. Não tem nem como. Por exemplo, qual que é o nosso lugar no mundo, né? No Brasil? Periferia, claro, né? Claro que a gente é periferia, não é? Centro é Europa, não é? Eu vou mandar fazer uma placa luminosa escrito ironia, pendurar no peito e ligar de vez em quando, né? Pessoal, esse é o nosso imaginário, mas não acredito nisso, vocês sabem, né? Não acredito que a gente é periferia, mas a gente é. Segundo, a gente continua acreditando nisso. Vamos continuar que vai ficar claro. Então, como é que a gente muda isso, né? Vou passar rápido, pessoal, tem coisa pra caramba aqui, eu tô preocupado com o tempo também. Aí um ponto importante sobre complexidade, pessoal. Quando a gente fala de complexidade, em geral assusta. A gente fala, caramba, se é complexo, é melhor não me meter nisso. É complicado esse negócio, melhor não pôr a mão. Mas ao contrário, pessoal, é inevitável. Se você quer produzir riqueza, naturalmente você vai trombar a complexidade. Vou mostrar uma imagem interessante, inspiradora. Vocês conhecem a mitologia grega? Tem essa figura chamada cornucópia. Já ouviu falar de cornucópia? Que é um chifre, que na ponta do chifre, o chifre arrancado, né? Brota comida. Puta ideia de jirico louca, né? Você tira a comida daqui e brota mais comida. Você pega comida, dá para um monte de gente, continua caindo comida. Por que os caras foram imaginar uma ideia dessa, né? Para que imaginar um troço desse? Enfim, mas é um mito importantíssimo na cultura grega. Tem alguma coisa no mundo que se parece com isso, pessoal? A natureza. Se eu tenho uma planta frutífera, eu tiro ali uma laranja. Pessoal, eu morava num sítio que tinha um pomar de cítricos. Meu Deus, a gente não dava conta de comer laranja, enchia o saco, a gente dava laranja pro bode, pra galinha, fechava a caixa, dava para todo mundo. A gente nem conseguia. Não é quente, até enjoar, não é? Nossa. Eu tinha um bode lá que aprendeu a arrancar do chão, ele fazia e bebia todo o suco. Tinha uma laranja gigante lá que tinha lá no meu sítio. Pessoal, a natureza é a cornucópia. Então é um mito para a gente lembrar. Amigo, eu sei que tem coisas no mundo que é a cadeira. A cadeira não se cria sozinha, mas a natureza se cria. Então vamos confiar nesse bicho aqui, que como falou muito bem a Edna, nós somos natureza, né, pessoal? Nós somos parte da natureza. Só que a gente esqueceu. E o nosso imaginário tá bugado, pessoal, no disco quebrado da carência, da ausência, da escassez. Fica, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Fica repetindo isso, pessoal, né? Ou então, nós somos periferia, nós somos periferia, nós somos periferia. O Brasil nunca vai mudar, o Brasil nunca vai mudar, o Brasil nunca... Para quem é mais velho, tá reconhecendo esse som. Disco quebrado, vocês já viveram disco quebrado, pessoal? Fica indo e voltando. Os mais novos devem imaginar o que é isso, né? Sabe do sampa? É tipo o sampa, fica repetindo, né? Muito bem, pessoal. Eu vou passar rápido por isso aqui, não sei nem por que está aqui, mas enfim, a gente passou por uma revolução tecnológica muito importante.
Até para parar de falar tecnologia, eu vou falar muito rapidamente de tecnologia, porque ela teve um impacto muito grande. Estava discutindo mais cedo, antes do nosso papo aqui, o impacto que a tecnologia está tendo nas formas cognitivas relacionadas à política. Sentido muito claro, como é que a tecnologia está ferrando com as eleições do mundo inteiro. E como a gente perdeu a capacidade de construir política no sentido democrático de fato, por causa desse produto do demônio aqui, né, pessoal? Enfim. Mas, pessoal, enfim, aconteceu isso. E tem coisas muito interessantes que saem daqui, eu vou falar das coisas interessantes. A primeira coisa que aconteceu, pessoal, é a transição no mundo comercial de produto para serviço. Cada vez menos a gente tem que se preocupar com o produto. Eu sei que não é assim que a gente pensa, porque ninguém come serviço, né, pessoal? A gente come produto. Ninguém mora num serviço, a gente mora numa casa, num produto. Se a gente quer andar de carro, quer chegar de um lugar para o outro, a gente tem que entrar no carro, que é um produto. Só que o que está acontecendo na sociedade é que a gente está cada vez organizando mais produtos e mais sistemas como serviços. E a maneira que a gente paga pelas coisas cada vez mais é como serviço e não como produto. No sentido prático, o que tem a ver com isso? Tem a ver a ideia de transição de posse para acesso. Não importa mais você ter as coisas necessariamente, mas você ter acesso às benesses, as coisas boas que elas te trazem. Então, mobilidade urbana é o mais normal, né, pessoal? Quantas pessoas vieram de ônibus ou Uber para cá hoje, pessoal? Quantas vieram com carro próprio? Tem um monte de gente que levantou a mão, não sei se vocês vieram andando. Teletransporte, né? Carona, talvez. Talvez more perto. Mas, pessoal, na prática, o que está acontecendo é, pelo menos em mobilidade urbana, a gente está rapidamente abandonando a ideia de posse. Né? Até mesmo quem dirige está preferindo, às vezes, alugar o carro. Muitas vezes você bota na ponta do lápis, pode até ser mais barato do que comprar e pensar em toda a vida útil do carro. Está se começando a estender essa lógica de serviço para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Tá? Isso é importante por quê? Porque a gente começa a perceber uma outra camada dessa transformação trazida, né? A transformação digital cria outras transformações, e uma mais importante, tem a ver com uma coisa que as moças falaram também, como, tá bom, não adianta você me dar a minha casa na Alemanha, ou então a minha casa como já existe, eu quero fazer a minha casa, do meu jeito, eu quero participar desse processo, eu quero imprimir a minha cultura nessa casa, o meu modo de pensar. Só que não é só na casa, pessoal, é tudo. É no vestuário, um jeito de comer, é o tipo de produto. Pense no próprio celular, pessoal. Você comprou o celular, ele é seu, certo? Só que você não vai conseguir fazer nada com ele enquanto você não inserir seus dados lá dentro. No mínimo isso. Só que vocês sabem, pessoal, estou aqui pregando para os convertidos, né? O que é design centrado no usuário, senão exatamente isso? Não tem como nem fazer o produto, nem o serviço, se você não engajar o usuário. De algum jeito, esse cara tem que participar do processo. De alguma maneira. Bom, isso tudo vem a reboque do digital. E aí tem uma última coisa que acho que é interessante, que também é provocado pelo digital, pessoal, mas acaba servindo para um monte de outras coisas que não tem nada a ver necessariamente com o digital, que é uma transição de imaginário, de cabeça, cognitiva. Parar de ver o mundo como uma coleção de coisas, de objetos, e começar a ver o mundo como uma coleção de processos, de fluxos. Menos pedra e mais rio. Né? É claro que as coisas continuam existindo, pessoal. Tá lá a casa, tá lá a comida, tá lá a geladeira, tá lá o carro. Mas se você for entender, pergunta para um geólogo, pessoal, nem a pedra é coisa. A pedra também é fluxo. Só que ela se transforma tão lentamente que a gente não percebe. A garrafa dura 1 milhão de anos, mas não dura todo o tempo da história do universo. Uma hora a própria garrafa vai virar outra coisa. Demora pra caramba. Quando a nossa vida é curta, parece que dura o infinito, mas não dura. Só que se você olha para o dia a dia, pessoal, vamos esquecer a garrafa, esquecer a pedra, esquecer as coisas que duram muito tempo. Pensa nas coisas mais cotidianas. Pensa na sua roupa. O quanto ela é fluxo, na verdade, o quanto ela é processo. Não é? Só que a gente ainda não pensa assim. Inclusive a lei não pensa assim. Os modelos gerenciais não pensam assim. E aí fica difícil, mesmo sabendo disso aqui, a gente botar isso em prática. Mesmo sabendo que a gente precisa de sistemas regenerativos, sistemas vivos, a gente não consegue. Porque não deixam. E não são eles, pessoal. Somos nós, tá? A gente não deixa. Na hora do vamos ver, a gente fala, ih, complicou demais. Vamos voltar para o que eu estou acostumado e repetir o que eu estou acostumado. Então, vamos lá. Pessoal, boas notícias. Eu sei que não parece, porque não é assim que a gente está vendo, e graças ao... Não sei se eu deveria falar isso, mas graças à atual gestão pública federal deste país, muita coisa retrocedeu, mas pelo menos os dados até 2017... Interessante esse ano, 2017, mas enfim, a gente via uma redução sistêmica de pobreza no país.
Tanto que em 2017, pessoal, nenhum estado brasileiro, em termos de IDH, isso aqui é medida do IDH, pessoal, quanto mais escuro, mais avançado, tá? Nenhum estado no Brasil estava tão ruim quanto São Paulo estava na década de 90. 30 anos de transformações aqui que aconteceram. Isso tem a ver com o sucesso da indústria, pessoal, por incrível que pareça, não é assim que a gente vê, mas é. Só olhar a volta, o sucesso do design é reboque, né, pessoal? Porque quem projeta as coisas que estão na indústria são os designers. Tanto que você me pergunta, meu pai não entende o que eu faço. Caramba, olha a volta. Qualquer coisa é produto de design, né? Então é inevitável. Mas, pessoal, a gente acaba esquecendo porque a gente tem um problema histórico. Nesse momento que a indústria cumpre o seu papel de criar riqueza para todos, ela também cria outras coisas, coisas horríveis que ela cria, e ela fica obsoleta, porque a gente começa a perceber que ela não vai resolver todos os problemas do mundo, não é? Outra coisa está acontecendo, pessoal, vocês estão acompanhando isso, uma explosão da classe média global. O Brasil está indo junto, a África está indo junto, o Sudeste Asiático está indo junto. O que esse diagrama diz é que a maior parte da classe média daqui a 10 anos vai estar em outros países que não os países antigamente chamados de desenvolvidos. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Europa agora, pessoal? Graças à guerra da Ucrânia? Estão sabendo o que vai acontecer na Europa no final do ano? Que não tem gás para aquecer as casas? Estão falando de uma terceira mundialização, tipo, a Europa virar terceiro mundo, pessoal. De verdade, meio incompreensível isso, né? Mas muitas vezes, né, a realidade morde a nossa bunda. A gente acha que não tem como mudar, ela vem, opa, que é isso aqui, rapaz? O mundo está mudando mais rápido do que parece, pessoal. E já vai estar no nosso colo fazer alguma coisa interessante. Nosso colo, quero dizer, este país, tá? Então, qual que é o problema da indústria, pessoal? O problema da indústria é o que está nesse diagrama aqui. Ele gera riqueza? Gera muita riqueza. Mas para poder gerar riqueza, ele destrói o planeta. É uma faca de dois legumes, como se diz, né? Dois gumes. De um lado corta, do outro lado também corta, né? Então, qual que é o problema aqui? Se todo mundo no planeta, todas as pessoas do planeta viverem como a classe média australiana vive, pessoal, a gente precisaria de 5 planetas para alimentar todo mundo. Não temos 5 planetas, pessoal. O Elon Musk, falando as abobrinhas que ele fala que a gente vai para Marte. Pessoal, Marte é 1/3 da planeta Terra e não tem porra nenhuma lá, não sei é a ideia de ir para Marte, tá? É coisa sem, não vai dar em nada essa história, tá? Agora, se todo mundo vivesse como o indiano vive, pessoal, sobra planeta. Só que a vida na Índia, pessoas devem saber que é uma vida muito difícil. Uma das maiores taxas de mortalidade infantil ainda hoje em dia, ainda uma das maiores taxas bom, todas as doenças relacionadas à falta de saneamento básico, enfim, existe um termo técnico para descrever como é que o indiano faz suas necessidades, chama Open Air Defecation. Já ouviu falar disso? Olha, parece até um termo técnico, Open Air Defecation, tipo, basicamente aqui agora, e faz aqui mesmo e sai andando, porque é o que dá para fazer, pessoal. Então, tudo bem, é bem pouco impactante em termos do impacto no ecossistema, mas não sei se é o desejável. A gente não está nem tão mal, pessoal, precisaria só de 2 planetas para nós. Isso do jeito que a gente vive hoje, pessoal, ainda falta muita coisa para a galera ficar bem aqui. E, pessoal, se a gente falar, mas a gente não precisa recorrer à indústria. Seria bom, pessoal, e acho que é aí que está o pulo do gato. Mas hoje em dia a gente recorre à indústria. O que a gente chama de classe média hoje em dia, e esse padrão de vida que envolve autorrealização, acreditar em si mesmo, não ficar preocupado com o que você vai almoçar, mas sim se preocupar com o que você vai ser enquanto um ser humano, e isso acaba tendo um custo ambiental, por incrível que pareça. Então, como é que a gente lida com isso? Bom, essa velha classe média global, pessoal, que basicamente é a Europa, Estados Unidos, Japão, Singapura, esses lugares que vocês chamam de um mundo desenvolvido, primeiro mundo, não vai rolar, pessoal. Não dá para viver que nem eles. Porque os caras são folgados pra caramba, vai, na boa. Eles estão se apropriando de um planeta que não é deles. Opa! A gente importa lixo pra cá e recebe. Tudo que eles comem, pessoal, a maneira que eles embalam, a maneira que eles vivem, a maneira que eles constroem casa, a maneira que eles se locomovem, de onde saem como é que... Pessoal, é o mundo da classe média que a gente conhece como mundo desenvolvido. É onde a gente quer chegar. Não fica falando para vocês ir para ir para a Alemanha, lá vocês estariam bem? Não, né, pessoal?
Até o que vivem falando para mim, pessoal, o que você está fazendo no Brasil, Caio? Um cara como você vai embora. Eu falei, vou fazer o quê lá? Eu nasci aqui, deve ter um sentido, né, pessoal? Vou fazer alguma coisa por aqui. Vamos fazer aqui, né? Que tal? Então. Então, o que acontece, pessoal? A gente precisa criar novos hábitos para uma nova classe média. Muito bem, matriz tecnológica. O que é matriz tecnológica? Por exemplo, você plantar e colher com enxada e usar uma tecnologia, digamos, medieval. E medieval não quer dizer errado ou nada, é só como no mundo medieval a gente fazia. Tinha uma constelação de objetos que a gente usa. É o arado, é a enxada, o processo cíclico. Isso é uma matriz tecnológica. Outra matriz tecnológica que a gente tem para a agricultura hoje em dia, chamada Revolução Verde. Já ouviu falar disso? É basicamente adubo derivado de petróleo, mecanização, essa é outra matriz tecnológica para fazer a mesma coisa, agricultura. Por exemplo, matriz tecnológica da construção civil. As moças demonstraram uma matriz tecnológica alternativa, hoje em dia, pelo menos, alternativa. Se você olha para a maneira que os europeus constroem lá mesmo, lá em Curitiba, como é que é? Com madeira, elevador só, é outra matriz tecnológica, uma outra coleção de dispositivos e equipamentos. Matriz tecnológica de mobilidade que a gente tem hoje em dia, pessoal, movido a pneu, combustível, basicamente carros, matriz tecnológica. Podia ser outra? Podia ser bicicleta, podia ser movido elétrico, podia ser outra matriz tecnológica. Por que está viciada, pessoal? Porque o imaginário está viciado, a gente não consegue imaginar outra coisa. Não sei se alguém conhece um projeto que eu fiz lá, uns 15 anos, chamado Pocket Car, já ouviu falar disso? Então, o Pocket Car, qual que era a provocação lá? Vamos pensar outra matriz tecnológica de mobilidade urbana? Na época ninguém falava de mobilidade elétrica, ninguém falava de carro autônomo, é isso que a gente estava falando. Que outra cidade pode brotar disso? E falaram, você não vai construir esse carro, Caio? Eu falei, não, eu tô só provocando, não tem como eu fazer isso. Não tenho interesse em eu ser um dono de uma indústria automobilística. Sendo que a gente falava a respeito ali também a transição de posse para acesso. A galera não entendia na época. Não entendia por quê? Faltava neurônio? Não, porque o imaginário estava do disco quebrado. Não, mobilidade urbana é ônibus, trem e carro particular. É isso que tem. Moto é um invasor, também é ruim. Era isso que tinha em 2007, 2008, pessoal. Hoje em dia, todo mundo falando a respeito de mobilidade urbana baseada em bicicleta, baseada em outros tipos de veículo, a chamada eletromobilidade. Gradualmente está mudando isso. Nada funciona direito. Pessoal, é bom ouvir vocês falarem isso. Quando a gente falava isso há 15 anos atrás, o pessoal falava, legal, cara, interessante. Obrigado. E ignorava completamente. Não tinha papo nenhum, pessoal. Não andava nada para lugar nenhum. Vai ter que ser diferente. Desespero não. Vamos acreditar que vai ser diferente. Respira fundo. Isso. Mas, pessoal, olha, esse grupinho aqui tava... Então, mas ó, esse grupo aqui tá falando comigo a respeito disso, dos desastres hidráulicos aqui da cidade. E aí a resposta, falando para eles, é meio óbvia. Se você mesma coisa que aconteceu em São Paulo, pessoal. Você sabe, a gente lá em São Paulo, a gente ladrilhou e impermeabilizou tudo que era passagem de rio, tudo que era várzea. E aí tinha uma coisa, porque os rios de São Paulo inundavam todo verão, pessoal. Todo verão inunda. Sempre inundou. E aí chegaram os portugueses e começaram a construir perto do rio. Aí o índio falou, não constrói aí, porque inunda. Como inunda? O rio lá longe. E inunda quando? Todo ano. E aí os portugueses aprenderam rápido lá em São Paulo. Até a hora que pintaram os americanos falaram assim, peraí, se a gente criar um sistema de represas, que a gente controla o rio, etc., a gente consegue controlar o fluxo de água e a gente consegue ocupar até o beirinha da água. Sabe as marginais, pessoal? Já ouviram falar no noticiário? Marginais de São Paulo alagadas. Por que será? Só que isso é sistêmico, pessoal. Não é só em São Paulo, não é só em Recife, é no mundo inteiro. Só que aqui, no nosso ecossistema, é um problema mais grave, porque a gente tentou construir cidades temperadas num clima tropical. Vou repetir. Tentou construir cidades temperadas num clima tropical. A gente pegou uma matriz tecnológica temperada, um repertório tecnológico temperado e tentou colocar num clima tropical. Não funciona. Isso aqui é óbvio agora.
500 anos atrás, os portugueses ficaram insistindo. Por que quase toda casa no Brasil cheira a mofo, pessoal? Tá a ponto de a gente nem perceber que cheira a mofo. Porque a gente constrói que nem o europeu constrói, porque lá funciona, porque lá é relativamente seco e frio, pessoal. Na Europa, relativamente seco, e é frio pra caramba. Então não tem como esse bioma, microbioma dentro da sua casa se proliferar. Aqui tem, e muito rápido. Tanta coisa, pessoal, que dói até falar, tá? Mas enfim, pessoal, qual que é o desafio que eu levanto para vocês? Como é que a gente coloca 6 bilhões da classe média? Porque isso vai acontecer, pessoal, 6 bilhões de pessoas, de um total de 8 bilhões do planeta. Seria ideal que tivesse 8 bilhões da classe média no sentido de bem-estar social, não no sentido de mentalidade de classe média, porque não é à toa que chama-se classe média, né, pessoal? Porque a mentalidade é muito medíocre, mas no sentido de bem-estar, pessoal, não sofrer, não passar por perrengue, pessoal. Né? Isso é muito bom. Como que a gente faz isso? De maneira que a gente transforme o hábito de consumo e não afronte o bem-estar social. Não sabemos como fazer isso, pessoal. Não se sabe. Porque boa parte do repertório tradicional, bem tradicional, ele funciona mais ou menos para 200 milhões de pessoas, não para 6 bilhões. Tipo, técnicas tradicionais de agricultura funcionam muito bem para 200 milhões de pessoas, não para 6 bilhões. A gente tem que inventar novas coisas. Por incrível que pareça, em termos tecnológicos, muita coisa já está desenvolvida, inclusive produção de alimentos para 6 bilhões de pessoas, que não é a Revolução Verde. Tem a ver com permacultura, agrofloresta, outras técnicas. Mas isso não entra na cabeça do planejamento do agro no Brasil. Tá? Agro é um problema em si, se der tempo a gente fala sobre o agro. Tá? Cada sapo que eu já engoli do agro, pessoal, mas enfim. Então, pessoal, o que acontece? Como lidar com os limites planetários, pessoal? Qual que é o nosso grande limite planetário, pessoal? Esse cara aqui. Toda energia, e pessoal, estamos falando de meio ambiente, falando de regeneração, a gente está falando de energia, basicamente, porque é empenho de energia para transformar matéria. É isso que é. Esses são os limites da nossa capacidade de ação. Tá? Toda a nossa fonte de energia vem desse cara, toda. De curto ou longo prazo. Não sei se vocês já viram esse diagrama, pessoal. Duvido, porque eu nunca vi esse diagrama em lugar nenhum. Eu tive que fazer essa porra, desculpe o português, porque isso aqui, essa informação que está nesse diagrama, ela é óbvia, mas ninguém fala a respeito disso, pessoal. Tudo vem do Sol ou de outros sóis. O urânio vem de outras explosões de supernovas, bilhões de anos atrás. Então foram outros sóis que fizeram urânio para nós. Só que, pessoal, tem ciclos longos, tipo produção de urânio numa fornalha estelar, ou tem ciclos curtos, tipo energia termosolar ou fotovoltaica, coisa que a gente pega o Sol agora e transforma em energia. Agora, instantâneo. Quanto mais curto o ciclo, mais sustentável é. Possivelmente mais regenerativo. Quanto mais longo, mais perigoso você recorrer a ele. Por que petróleo é ruim, pessoal? Porque ele é super longo, pessoal. São ciclos de milhões de anos. 30, 40, 50 milhões de anos. Quando acabar, acabou. Tem que esperar mais 50 milhões de anos. E não vai acontecer, né? Não adianta. Que modelo de economia é esse que depende de um ciclo que dura 50 milhões de anos? Você percebe quão irracional é a maneira que a gente pensa as coisas? É meio óbvio, não é? Então não fica desesperado. Simplesmente critique e procure soluções, outras, diferentes dessas, né? Enfim, pessoal. Lembrando, pessoal, toda plantação nada mais é do que um painel solar biológico. Não é isso? A gente espalha plantas para recolher luz solar. E aí produz cana-de-açúcar, produz feijão, milho, qualquer coisa. Comida para vaca, a gente come depois a vaca, e por aí vai. Obrigado. Então, pessoal, a gente está habituado a essa maneira de entender. Aqui está resumido o sistema industrial tradicional. A gente precisa transitar para esse sistema aqui. Dá para passar horas falando sobre diagrama. Vou tentar ser super rápido, tá, pessoal? Alguém tem controle do tempo, pessoal? Mas cedo o Rafael falou, não se preocupa com o tempo que você precisar. Não, vocês vão querer me matar daqui uns 20 minutos que eu sei, mas... Então, pessoal, o que a gente faz? A gente arranca a coisa da natureza e cospe de volta. Cospe coisa que a natureza não consegue lidar. Ela não tem metabolismo para lidar com isso. O que a gente deveria fazer? Tomar empréstimos e devolver coisas que os ciclos naturais conseguem processar. A gente não faz isso. A famosa economia circular tem a ver com isso. Tá? Só que dentro da nossa... Aqui está a sociedade, pessoal, né? Os processos que a gente faz dentro da sociedade. Então, consumo e produção industrial, temos que trabalhar com redução drástica, pessoal. Não sei se vocês sabem, aqueles desenhos que eu mostrei mais cedo para vocês da minha produção como arquiteto, fazem parte de uma crença minha que a gente tem que construir coisas que pesem 1000 vezes menos do que pesam hoje.
Se um edifício naturalmente pesa, sei lá, um edifício como esse, pessoal, quanto pesa esse edifício? Tem ideia? Nem quem projetou sabe. Porque não se calcula peso de edifício, porque não vai andar mesmo, né? Agora, peso de bicicleta, todo mundo sabe. Quanto pesa uma bicicleta? 10, 15 quilos no máximo, vai? Dá para levantar no dedo assim a bicicleta? Dá, né? Ah, com as duas mãos você levanta a bicicleta, vai, não vai? Agora, um prédio, quanto pesa? Sei lá, dane-se, que diferença faz? O peso dele, pessoal, é energia transformada em matéria. Então, tem muito a ver com sustentabilidade. Então, o que é redução? Redução é você reduzir em 1.000, 2.000 vezes o quanto você bota energia numa estrutura. Por que é importante isso? Porque a gente não vai ter para todo mundo, pessoal, se não for assim. Ou a gente vai devastar o planeta para ter. Então, você vai ter a sua casa, estilo norte-americano, com piscina e frontões, né? Não a casa legal das moças aqui. E para isso, você vai ter devastado um monte de coisa. Não vai rolar. Então, tem que reduzir drasticamente. E no consumo, pessoal, tem que cada vez mais pensar em termos de reuso. Por exemplo, por que não pensar em coisas que duram 200 anos? Tipo um liquidificador de 200 anos. Como assim? Se você falar isso para a indústria, falar assim, mas amigo, como é que eu vou ganhar dinheiro? Bom, aí eu diria de volta, não desse jeito. Não projetando um troço que quebra a cada 3 anos para você ter que comprar um novo. Por que não? Pessoal, engenheiros, tem algum engenheiro presente na casa aqui? Engenheiros sabem projetar coisas que não quebram, ponto. É só trabalhar com uma certa sobrecarga ali. É só fazer. São limites de segurança que você aumenta. Não quebra, não quebra, não quebra. É isso aí. Ah, esse conheço. Obsolescência programada. É. Que as lâmpadas têm que durar 20.000 horas. E a gente acha que é uma conquista chegar em 20.000 horas. 2 minutos? 20. Ah, tá bom. Fala de novo. Não, aparece no comentário uma lâmpada que está ligada faz 100 anos. E não queima. Isso, exatamente. A gente sabe fazer, pessoal. Pessoal, designers que projetam cadeira. Qual que é o fetiche do design? Não é projetar uma cadeira? E sempre com um apelido engraçado. Cadeira Drabas, não é? Por que tem tanta cadeira ruim, pessoal? Durante a pandemia, eu fui comprar uma cadeira para trabalhar em casa. Pessoal, eu testei umas 50 cadeiras. 49 era uma merda. Por que é que a gente fabrica bosta, pessoal? Não, sério, vai, de boa. Porque quando tem cadeira ruim... Os caras não tiveram ergonomia na faculdade, projetar nessa porcaria, como é que pode? Aí tinha umas Herman Miller lá que você sentava, parecia que você estava literalmente flutuando. Quanto custa? 5 mil reais. Eu falei, pô, aí não vai dar, né? A cadeira de 700, 600, que já é caro, é um lixo, né? Enfim, pessoal, não vai dar, certo? Há muita coisa tem que ser transformada. E outra coisa importante, a matriz energética, pessoal. Porque, pessoal, energia é dinheiro. Faltou energia, vai faltar dinheiro. Somente acontecendo na Europa é isso, pessoal. Porque é a energia que move as coisas. Pode ser energia no seu corpo, pode ser energia elétrica. Faltou energia, vai faltar dinheiro. Por que é que tem que se investir pra cacete em produção de energia no Nordeste, pessoal? Tá claro? É assim que vai gerar desenvolvimento. Qual é o problema no Nordeste? Falando mais cedo com alguém. Como tem pouco aclive e declive, a gente não consegue fazer o que a gente faz no Sudeste, que é produzir energia com hidrelétrica, que é uma forma barata de produzir muita energia. Aqui a gente não consegue. Então vai para eólica, só que a eólica é um puta um problema, depois a gente fala sobre o que é um problema, ou termoelétrica, ou outra coisa. Ou então puxa linhão lá do sul, ou puxa da Amazônia, onde dá para fazer isso. Enfim, pessoal, só que tem outra maneira que é, por que a gente não produz energia em microescala, um processo de cogeração? Por que a gente não faz microhidrelétricas? E isso é possível, talvez seja bem melhor. A questão é que a matriz energética tem que transitar para renovável, tem que parar de usar fontes não renováveis. Lembrando o que é não renovável, né, pessoal? Aqueles ciclos muito longos. Isso é não renovável, não é não renovável durante o nosso período de vida, tá? Bom, a gente volta para esses caras. O que eles têm de parecido então, pessoal? Os dois figuras aqui, reconhecem como funciona o ecossistema que está à volta deles. O astronauta sabe que... acho que foi. O astronauta sabe que ele depende do equipamento que ele está ali e da espaçonave dele. Falhou, ele vai morrer. Ele sabe disso. E ele conhece muito bem o ambiente dele.
Cada equipamentozinho ali, ele sabe o que está acontecendo, pipipi, pom, 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 um nível aqui, ele está sabendo tudo que está rolando. E o indígena, pessoal, a mesma coisa. Só que não é o mesmo tipo de conhecimento. Aqui é um conhecimento totalizante, científico, reducionista, né? Esse aqui é um conhecimento aberto, interpretativo, estético. Tem a ver com aquilo que está vivo no corpo das pessoas, né? Mas essa capacidade de entender os limites ecossistêmicos, os dois têm. Quem que perdeu essa capacidade? Nós perdemos a capacidade. Você vai no supermercado, opa, Mentex, oh, Coca-Cola, tô com diarreia, caga lá. Você não sabe o que está acontecendo com você. Você simplesmente está indo no dia a dia, vai no cinema, assiste Avengers, não sei o que lá. É o quê? Sei lá. De onde vem essa energia? Que energia? Não sei. Eu só enfiei um cartão e aí foi, eu trabalhei. Tirei de um guichê e entreguei no outro, sabe? Ganhei dinheiro aqui, entrego ali, sabe? Ah, a vida, né? Fazer o quê? Qual que é o impacto ecológico do seu consumo? Ah, não sei. E muitas vezes você está só caindo nesse lugar ou caindo no lugar do consumo desenfreado. Só que, pessoal, tem o outro lado dessa moeda. Quando a gente terceiriza a solução para a regeneração na mão do consumidor, na mão do indivíduo. Você tem que encontrar uma solução. O trabalho que as moças fizeram é heróico, pessoal. Heróico, porque ele exige muito esforço. Só que tem um monte. Elas trabalhando com a questão da moradia, estão falando de alimentação, falando de resíduo. Agora imagina tudo que compõe a nossa vida, se a gente tivesse que recompor tudo. Vestuário, material, produtos de limpeza, né, de higiene pessoal, tudo. Tudo você fazer, tipo, da natureza você faz. Esse cara sabe fazer isso. Só que, pessoal, é um modo de vida completamente diferente do nosso. Tá? A gente, para voltar para esse modo de vida, pessoal, é uma transformação de imaginário profunda, que para eles já é difícil. Porque eles já foram aculturados para a nossa cultura. É super difícil para esse pessoal retomar o modo de vida deles. Integralmente. Não, sim. Mas é muito complicado. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eles não tinham metais aqui. A partir do momento que eles veem uma faca, um facão, eles falam, pô, isso é muito mais fácil do que o que eu fazia antes. A partir dessa hora ele está aculturado. Ele vai querer um facão e uma faca. A partir dessa hora ele não consegue mais habitar o mundo dele. Você percebe? Ele foi expulso do mundo dele. Já falou do conceito de etnocídio, pessoal? Etnocídio é você matar um povo, mas não as pessoas. As pessoas continuam vivas, mas o modo de vida foi exterminado. Não é mais possível viver daquele jeito. Álcool, pessoal, disponibilidade de álcool. Esse pessoal curte álcool. Só que na quantidade que eles conseguem produzir. De repente você aparece com toneladas de álcool. Quantos açúcar, quantos viciam em álcool, pessoal? É um drama enorme. Ou seja, não é tão simples voltar para isso. E acho que não dá para a gente aplicar marcha ré, pessoal. A gente precisa ir para outra coisa. Diga. Em que sentido? Do Platão? Ah, isso. É, um pouco. Tem um pouco a ver com isso, mas no sentido do Platão, o cara ia para o mundo melhor, né? Aqui ele vai para o mundo pior. É o inverso. É um pouco isso, não tem mais como desver, né? Tipo a dança da garrafa, né? Depois você fala, oh, meu Deus. Agora tá visto, não quer mais desver, né? Então, mas enfim. Então, pessoal, como é que a gente lida com isso? Deixa eu acelerar aqui que eu estou preocupado. Basicamente tem a ver com como a gente cria sistemas simbióticos. Como que a gente desenha relações simbióticas entre sociedade, cultura e sistemas naturais? Como a gente faz isso? Que a gente sabia fazer, a gente foi gradualmente perdendo. Lembrando, pessoal, todos os branquinhos europeus também souberam fazer isso, tipo 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Foi o processo civilizatório que também criou essa amnésia coletiva na Europa. Se você volta para o ano 200 depois de Cristo, 90% da Europa eram de povos aborígenes. Eram outros povos. Não chamavam alemães, chamavam ingleses, franceses. Eram os godos, visigodos, os celtas, era outra patota. Todos nós já fomos aborígenes. A gente só esqueceu. E depois que esquece, é difícil voltar, pessoal. Na antropologia, o pessoal chama isso de mau encontro. Já ouviram falar? É tipo ver a dança da garrafa. É um mau encontro. Eu vou chegar nesse cara lá. Vamos tentar. É muita coisa, precisa passar. Só que, pessoal, uma coisa importante. A gente soube de verdade. Esse é um levantamento científico incrível que saiu nesse ano, pessoal.
que é a seguinte coisa, são milhares de papers científicos que foram articulados por um grupo de pesquisadores. Seguinte coisa, o que aconteceu na relação seres humanos-natureza nos últimos 12 mil anos, no mundo inteiro? E descobriram a seguinte coisa, 90 ou 99, a vasta maioria do tempo, nossa relação com a natureza era simbiótica e mutuamente benéfica. A gente fazia coisas que faziam bem para a natureza devolvia para nós. No mundo inteiro. Não era só índio brasileiro, não é só na África, não é só no sudeste dos Estados Unidos. Saiu há pouco tempo uma pesquisa sobre isso também, né? As relações simbióticas dos povos indígenas norte-americanos também. Mas era todo mundo, no mundo inteiro. Quando é que muda isso, pessoal? Tem a ver com o processo de industrialização. A gente começa a ter uma relação não simbiótica, a gente começa a ter uma relação predatória, destrutiva com a natureza. É mais. Ah, se você odeia isso, pessoal, olha a volta. Você usa isso todo santo dia. É o celular, é o cosmético, é a roupa, é o carro, é essa iluminação. A gente usa, a gente está viciado nisso, tipo craqueiro, pessoal. Como que a gente transforma isso? É um pouco isso. Como é que a gente vai para frente e não necessariamente fazer o rewind lá? Lembrando, né, pessoal, a gente já fez isso, todo mundo. Aqui são mais exemplos, né, de povos que ainda fazem isso hoje. E tem um imaginário nessa relação simbiótica. A gente procura isso, pessoal. Quer ver um grupo de crianças abanar o rabinho e falar, vamos acampar? Adultos nem tanto, né, pessoal? A gente fica meio acampar, cansativo, né? Mas crianças adoram, nem que seja acampar na sala, né? Bota ali uma vassoura, estica um lençol por cima, estamos acampando. Ai, que legal. Tem alguma coisa na gente, pessoal, que nos lembra disso aqui. E tem alguma coisa aqui que nos atrai. Esses modos de vida que a gente pode chamar de selvagens ou nômades. O que é o selvagem, pessoal? É o cara da selva, só isso. Se tem uma coisa que é uma contradição, é capitalismo selvagem, pessoal. Se uma coisa que capitalismo não é selvagem. O capitalismo é bem civilizado, bem quadradinho, bem durinho, né? O selvagem, inclusive na antropologia, é o cara que consegue pensar de maneira flexível e aberta. Na definição antropológica de pensamento selvagem, do Claude Lévi-Strauss, né, do antropólogo francês, quando ele foi entender como é que pensavam os povos aborígenes brasileiros, ele falou, caramba, é um outro modo de pensar, muito sofisticado, muito parecido com o jeito que o filósofo pensa, que o artista, isso no mundo civilizado, né? O filósofo, o artista, a criança pensa. O que está acontecendo, né? Bom, vamos chegar lá. Esse apelo, pessoal, a gente começa a tentar aplicar. E agora, pessoal, é o momento de venda, do jabá, né, pessoal? Mas não que eu vou vender uma coisa dele, mas eu vou vender uma ideia para vocês aqui. É inevitável a gente ter que lidar com essa crise. O Brasil, eu estou dizendo quem está aqui nessa sala e quem habita este país, tá? Os brasileiros. Por quê, pessoal? Acho que fala por si só essa imagem, né? O que é isso, pessoal? O que é verde é reservas de bioma. E o que é vermelho é déficit de bioma. Está destruído já o que está vermelho. E o que está em verde está bastante preservado. Não fala tanto, pessoal, quanto essa outra imagem. Acho que essa outra imagem é mais chocante. Isso aqui é biodiversidade de vertebrados terrestres, né? Tipo mamíferos, pássaros, répteis e por aí vai. Onde é mais vermelho, tem mais biodiversidade. Tá bem claro, pessoal, que região. Se fosse para um público de americanos, você ia ficar olhando assim, uma imagem abstrata, né? Não ia reconhecer lugar nenhum aqui, né? Mas enfim. Dá para entender, pessoal, que está no nosso colo o problema? Né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Inclusive, pessoal, quem tem consciência fora desse país já está esperando que a gente faça algo. E está horrorizado, né, com a trupe do palhaço feliz ou infeliz que está no governo federal. O que a gente pode fazer, então, pessoal? É um pouco inevitável. Então, como é que a gente pode começar a pensar a relação necessária que existe entre processos regenerativos e inovação? Porque, pessoal, a gente não vai fazer regeneração, como eu falei, voltando para trás, pessoal, a gente não consegue. É pelo meio da inovação, é fazendo outra coisa que a gente não fez ainda. Tanta coisa diferente e interessante, né? Então, pessoal, um pouco sobre inovação. Quem leu o livro lá do Metadesign deve lembrar desse modelo, pessoal. Só vou relembrar rapidamente, tá? Inovação não começa tentando atender uma necessidade, começa a exploração de uma oportunidade. E assim que você está explorando essa oportunidade, você tem que rapidamente entrar no processo de experimentação com a sociedade, com os usuários, para poder criar sentido social e cultural para essa inovação e para entender mais profundamente o que ela é.
Depois disso, se andou relativamente bem, a gente consegue passar por um processo de disseminação, que mais gente vai adotando aquela inovação. Até uma hora que isso está tão adotado na sociedade. Aí, pronto. Está tão adotado na sociedade, pessoal, que virou necessidade. Então, por exemplo, pensa na primeira semana que você tinha iPhone, pessoal, ou smartphone qualquer que você tenha, um Samsung, não vem ao caso. Você estava na experimentação. Era necessário a sua vida? Mais ou menos, né? Era meio um brinquedinho. Agora, imagina hoje em dia, pessoal, quando você paga a conta, pega Uber, entra no banco, e aí você quebra o celular. Então, imagina você na balada, 2 horas da manhã, você se perdeu do grupo que você foi pra balada, tá num lugar meio afastado. Você vai chamar o Uber, saca o celular, tá com 1% de bateria. Qual a sensação? Fudeu, pânico, tô ferrado, né? Agora, pensa na minha geração, o pessoal ia pra balada, tinha que se virar para ir embora, tinha mil esquemas. O celular não tava lá. Não era necessário porque ele não existia. Então, pessoal, por mais que eu esteja falando, convidando vocês a lidar com uma necessidade, com um imperativo ambiental, se a gente entrar nisso, é que nem olhar para coisa muito complexa de uma vez. Paralisa, você não faz nada. O que é olhar do ponto de vista da oportunidade, pessoal? É olhar de maneira criativa, aberta, exploratória. São oportunidades. Você fala, seria oportuno fazer isso, seria oportuno fazer aquilo. Mas se você, em geral, é tão exploratório isso, pessoal, que se você mostra para algum especialista daquele setor, o cara fala, não tem por que fazer isso, amigo, não é assim que se faz. Já viu essa frase? Não, você nunca viu antes, sabe por quê? Porque não é assim que se faz. É assim que se faz. Aí você fala, eu sei que é, mas eu estou propondo algo novo. Então, esse novo deve estar ruim, porque nunca ninguém fez. Pessoal, todas as inovações surgiram assim. Elas eram vistas pelo especialista da área como loucura, sem sentido, não tinha por que fazer. Só que você também não precisa confiar em qualquer ideia louca que você tenha, pessoal. O que você faz? Experimenta em sociedade, leva para outras pessoas verem, tenta trabalhar no coletivo. Essas pessoas vão te dizer se aquilo faz sentido ou não. Estão reconhecendo aqui os métodos do design centrado no usuário, pessoal? Está nesse diálogo. Está nesse. Isso aqui não precisa, pessoal. Está nesse diálogo entre os dois. Deixa isso no fundo, pessoal. Vamos começar a pensar em inovação, então, né? Então, vou falar de algumas inovações que estão emergindo. Agora eu vou entrar no prático, pessoal. Né? Eu falei que ia falar um pouco sobre tecnologia, mas vamos falar um pouquinho sobre inovação tecnológica, mais um pouquinho aqui. Existe na Amazônia, pessoal, é bem conhecido isso, existe um tipo de solo na Amazônia chamado terra preta de índio. Obviamente o nome europeu, né, pessoal? Terra preta do índio. Por quê? Porque os índios preferiam ficar nessa região, e nessa região, quando você olha que está em cima dessa terra preta, ela é mais escura do que a terra do entorno, tem mais biodiversidade. É mais fértil essa terra, muito mais fértil. Isso é conhecido desde 1500 e tanto, pessoal, mas não se sabia a origem dessa terra preta. Né? Eu conheço um grupo de arqueólogos que foi pesquisar e descobriram que a origem dessa terra é humana. Durante 9.000 anos, aproximadamente, havia uma relação de simbiose entre os nativos da Amazônia e a produção dessa terra preta. Começaram a perceber por quê. Em camadas profundas da terra preta, tinha um fragmento de cerâmica. Então, o que os caras perceberam? Aqui dá para ver qual é a diferença de terra preta, né? Isso aqui é não terra preta, aqui é terra preta. Olha a altura do milho ali. Né? E a diferença da cor da terra. Né? Você já ouviu falar das cidades perdidas da Amazônia, pessoal? Então, outro dia eu estava na fisioterapia, aí a fisioterapeuta falou, você está sabendo disso? O cara falou, como é que você está sabendo disso? Não, porque saiu o Ratanabá, lembra desse papo aí? Aí eu falei, não, o que é Ratanabá? Não, você que lá tá falando, pô, interessante. Aí eu contei um pouco dessa história, falei, que legal, mas acho que não era isso não. Eu falei, tá bom. Aí um amigo meu me contou o que era, aí na outra sessão de fisioterapia, eu falei assim, amiga, filha, isso aí é papo furado de bolsominion, esquece. Porque eu tava falando pra você um trabalho sério de arqueólogos, os caras descobriram camadas sucessivas no subsolo da Amazônia, que é um processo de séculos de compostagem. Queimada controlada, mistura de restos de alimento, fragmentos de cerâmica, é um processo intencional de plantar solo. Já viu essa expressão, pessoal? Plantar solo. Você cultiva o solo. Você não está cultivando nada que está em cima, você cultiva o próprio solo, que é onde tem 90% do bioma terrestre. Você sabe disso, pessoal? Nos continentes, 90% da vida está no subsolo, não para fora, está para dentro. Então, como é que a gente cultiva o solo? Os caras aprenderam a fazer isso na Amazônia, uma tecnologia amazônica. Se cogita, pessoal, que até 40 milhões de pessoas viviam na Amazônia com a chegada dos homens brancos. Interessante, Caio. Onde estão essas pessoas? Então, a história é a primeira grande pandemia da América. Não se sabe muito bem,
mas essa civilização desapareceu. Só que, pessoal, essa história circula por aí há muitos séculos. Já vou falar de Eldorado? Então, tinha a ver com isso. O Orellano, o primeiro europeu, né, que navegou a extensão completa do Amazonas, viu essa civilização e relatou para os europeus. 20 anos depois que eles voltaram, só tinha mato. Esse cara estava louco, esse Orellano, é um papo furado. Só que aí, pessoal, ironicamente, por causa do desmatamento, começaram a descobrir essas coisas na Amazônia. Começaram a ver esses resquícios de trabalhos, enfim, de interferência na paisagem da Amazônia. Você no começo, achavam que eram só coisas isoladas, pequenas coisas. Aonde olham, encontram isso. Eu conheço esses arqueólogos, eles estão agora entrando numa nova etapa de pesquisa, que eles vão fazer um levantamento na Amazônia inteira, para ver até onde vai isso. Eles estão desconfiando que é a Amazônia inteira que tinha isso. Por isso que cabia 40 milhões de pessoas. Ou seja, pessoal, é possível mesmo viver em simbiose, de maneira intencional. O que a gente chama hoje em dia de agrofloresta, pessoal, o que a gente chama de agrofloresta, pessoal, estão vendo aqui a estrutura, né? É um processo intencional de construção de subsolo, como eles faziam, e a gente está reaprendendo a fazer isso. Eu tenho uma relação legal com esse pessoal dessa iniciativa chamada Preta Terra, porque é uma homenagem à Terra Preta, né? Só um troque, assim. Mas o que eles perceberam, pessoal? Eles perceberam que fazer agrofloresta, que era uma coisa fringe, meio alternativa, meio curiosa, 15 ou 20 anos atrás, está se tornando uma solução mainstream, digamos assim. É talvez o jeito de plantar e colher no futuro. Né? E eles perceberam uma coisa interessante, pessoal. Eles são muito influenciados por meta-design e muito influenciados por design de serviços. Eles perceberam que a agrofloresta não é só uma tecnologia, é um jeito de organizar a produção de alimentos em grande escala. Por que não? Pessoal, eles estão bombando. Depois procurem Preta Terra, eles têm um Instagram finíssimo, um negócio de primeira. Sim, o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, quando começou, ele não trabalhava com isso, mas foi uma solução quase que óbvia para a estrutura organizacional deles, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu pegar esse gancho para acelerar, estou preocupado com o tempo aqui, pessoal. Para isso funcionar, não é só tecnologia, pessoal. Tem uma mudança de mentalidade e de relacionamento humano dentro das organizações. Então, o Movimento Sem Terra, que já tinha essa mentalidade organizacional, era estranho eles trabalharem com a lógica da Revolução Verde, pessoal. Da agricultura mecanizada, de grande escala, monocultura, não fazia muito sentido. Por isso que eles se apropriaram tão rápido das tecnologias que vinham da permacultura, que vinham da agrofloresta e da agroecologia, que são anteriores a eles. Eles se apropriaram do que já estava pronto. Mas foi muito rápido o processo, muito rápido. Eles são hoje o maior produtor orgânico do país, MST. Sim, o arroz da América Latina. Não duvido que outras coisas sejam até mundial, viu? Porque os caras produzem. Mas, pessoal, só que agora a gente chega no ponto que vai dar bug na cabeça, e vai dar bug, e já está dando bug nas outras pessoas que estão ponderando sobre isso. Se a gente vai plantar e colher próximo da gente, pessoal, né? Ou seja, vocês sabem disso, produção orgânica não é lá longe. Você faz levantamentos de onde vem. Aqui em Recife eu tenho certeza, pessoal, da onde vem o seu alface, de onde vem o seu brócolis, de onde vem a cabotiá, de onde vem o que eu estava comendo no almoço, uns legumezinhos ali. Você pode ter certeza que isso vem de dentro da região metropolitana. Vem daqui de perto, pessoal, não vem de lá longe, algum lugar secreto. E em São Paulo, pessoal, né, terra ali de mais ou menos 30 milhões de pessoas, chamada macrometrópole paulista, tem 30 milhões de pessoas vivendo ali num quadrilátero enorme. A alimentação vem dali de dentro. Vem dali, não vem de outro lugar. O que vem de fora? Especialmente grãos, especialmente carne. Grãos e carne, você tira da jogada, você fala de hortaliça, avícola, ovos, hortifruti, basicamente, vem de dentro da metrópole. Não tem como fazer. E se você quiser, de fato, uma comida saudável mesmo, essa comida tem que estar no máximo a 1 quilômetro de você, a origem dela. Significa o quê, pessoal? Aquilo que historicamente os europeus disseram que tinha que ser feito, a segregação entre cidade e campo, talvez não faça mais sentido. Fala mais alto. Arcadistas não conseguiram. Arcadistas? Arcadismo, o movimento artístico, literário. Arcadismo. Do brasileiro, romântico? Isso. O brasileiro não conhece tão bem, mas o europeu mesmo.
Um pouco da uma nostalgia do campo. É isso. Então, essa discussão é complicada. Dá para a gente entrar depois, assim. Acho que é porque tem a ver com você criticar isso e falar que essa nostalgia do campo, na verdade, é um problema, porque na verdade o que importa é o que está na cidade. Enfim, é toda uma discussão. Mas o tal do perímetro urbano, pessoal, que isso aqui está codificado em lei, pessoal. Você não pode produzir alimento dentro da cidade. Você não pode ter vaca e galinha dentro da cidade. Não pode. Isso é contra a lei. Chama-se zoonose, tem controle disso, pessoal. Não pode. Só que a gente tem que começar a questionar isso. Então, pessoal, eu mesmo estou envolvido com uma iniciativa disso, ou seja, essa explosão da chamada agricultura urbana. Essa iniciativa nossa que a gente está coordenando é uma iniciativa para tornar isso mais palpável. E onde está o pulo do gato aqui, pessoal? Tecnologicamente está resolvido, pessoal. Preta Terra é nosso parceiro, está tudo certo, está tudo andando, vai funcionar. Do ponto de vista tecnológico, ou seja, como trabalhar o campo, como trabalhar a natureza, como plantar agroflorestas, está tudo bem. O que não está resolvido é super difícil. Quem que é dono da terra? Quem que usa isso? Por quanto tempo você vai usar? Como é que você... Sabe design de serviço, pessoal? Não foi feito ainda, a gente está fazendo isso agora. Você percebe que o desafio não é tecnológico, pessoal, é um desafio de design. A inovação não é tanto. Só que, pessoal, se isso der certo, que cidade é essa que a gente está criando, pessoal? É completamente diferente do que a gente está habituado. Você não vai ver essa cidade na Europa. Não adianta você ver, eu vou para a Holanda para ver isso, como é que é. Não, você não vai encontrar isso lá. Você vai ter que olhar para outro lugar. Não é para a volta. Segundo ponto, inclusive dialoga com o que as moças apresentaram mais cedo, pessoal. Que a Edna e a Gabriela apresentaram. Que é como lidar com nossos efluentes, pessoal. Aí o pessoal sabe que eu gosto de falar de cocô, né, pessoal? Mas cocô é fonte de riqueza, pessoal. Cocô não é lixo. Cocô é um bioma vivo. Você percebeu que você come um monte de coisa líquida? Você tomou bastante sopa alguns dias? Mesmo assim você faz cocô duro? Sabe o que é? É um bioma que existe no seu intestino que está se proliferando. O que você joga para fora são uma massa de bactérias vivas. Que se você cuidar bem delas, elas se autodigerem, elas se auto consomem, gerando um volume absurdo de gases combustíveis. E a última coisa que sai é o famoso churume não tóxico, que é super ácido, você não pode beber, mas se você bebesse, você só ia queimar a sua garganta da acidez. Não tinha mais nenhuma bactéria viva ali. Você pode irrigar chão, usar como água cinza, quase água marrom, se você quiser usar. Mas o volume de gás combustível que sai ali é enorme, pessoal. Desculpa? Mas nem precisa, porque o que volta nem fertiliza muito, viu, Edna? Porque é o tal do churume mesmo, ele tem pouco resíduo. Quase tudo virou gás, ou virou sais, né? Sais. Não tem muito valor nutricional, a não ser pelos minerais. Mas o volume de riqueza que sai dali, pessoal, é gás. Gás metano, gás combustível. Sabe qual é o problema desses gases? Esses gases são gases de efeito estufa, extremamente poderosos, 60 vezes mais poderosos que gás carbônico. Flatulência bovina, pessoal, é um dos grandes problemas do aquecimento global, sabia disso? Quando você peida, você está contribuindo para o aquecimento global. Sim, está comendo muito repolho, vai pagar uma taxa. Mas não seria mais legal você pegar esse metano e queimar ele, transformar em gás carbônico, que é muito menos forte para o efeito estufa, e você usar essa energia, em vez de ficar comprando energia de 500 km de distância? E onde está o biodigestor, pessoal? O biodigestor está dentro do seu lote. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, pessoal. Como é que o europeu, os países ditos desenvolvidos, resolveram a questão de efluentes humanos, pessoal? Vocês conhecem o sistema de esgoto. Você tem essa privada, vai embora, concentra em dutos subterrâneos, isso anda quilômetros, quilômetros, quilômetros. Nesse processo, está passando por um processo de digestão anaeróbia terrível, que transforma aquilo num lodo tóxico. Todo o gás metano é solto para a atmosfera, se chega na atmosfera, se não explode no subterrâneo, é um problema também isso chega a acontecer. E aí você coloca aquilo em centrais de tratamento. Lembra os sistemas centralizados, pessoal? Aquilo vai se concentrando, 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 até chegar em centrais de tratamento, e ele se tem um gasto energético absurdo.
Por quê, pessoal? Porque que nem a gente, porco come e caga todo dia. E gera uma energia desgraçada essa biodigestão. De novo, pessoal, isso não é um problema tecnológico, já se sabe como fazer isso. Só que tem uma série de perigos. Eu sempre falo sobre esse assunto. Aí teve um menino que levou a sério e foi lá, instalou o próprio biodigestor. Ele foi lá na... Opa, caramba. Ele foi lá na Leroy Merlin, não sei se tem Leroy Merlin aqui, uma loja de materiais de construção, comprou o biodigestor dele e instalou por conta própria. Só que ele não sabia trabalhar com biodigestão. Explodiu o biodigestor do cara. Então qual é o desafio? Não é tecnológico, só que ele tinha grana para pagar um engenheiro, ele tinha conhecimento para entender o perigo, que a bomba que ele tinha montado, uma bomba explosiva no quintal dele? Não. Ele fez errado. O que ele tem que fazer, pessoal? Ele precisa entender que ele é um desafio de design de serviços. Bom, tá claro aqui, né? E como é que se organiza esse serviço, pessoal? Sabe, vocês têm água, tem gás encanado aqui em Recife? Não tem? Como é que funciona o sistema de gás, pessoal? Como é que chama a companhia de gás aqui? Copergás, é isso? Copergás deve ter viatura que anda pela rua. Viu falar de um vazamento, já corre lá, já resolve tudo. Algo parecido vai ter que existir para o sistema de biodigestão. Mas qual é a vantagem dele? Ele é resolvido dentro do lote. Ele não gera nenhum efluente que sai do lote. Você percebe que esse modelo de saneamento básico não tem nada a ver com o modelo europeu, pessoal? Nada a ver. E se você pegar, inclusive, a maneira de avaliar o IDH de uma população, esse item não está contabilizado, ele não é considerado. Porque não faz parte do imaginário, não faz parte dos modelos gerenciais, dos modelos organizacionais. Estão percebendo o ciclo vicioso, viciado que a gente tem nas matrizes tecnológicas? A gente avalia de um jeito, financia desse jeito. Então, o que seria o sucesso do saneamento básico no Brasil? Ter esgoto para todo mundo. Que tal se fosse biodigestão? Inclusive, você gera energia elétrica e resolve problemas de energia elétrica. Né? Enfim. Aí, pessoal, eu vou passar rápido aqui, tem muita coisa. E vamos chegar agora no ponto mais metodológico, que talvez seja mais pragmático para todos nós. A gente tem que começar, para criar sistemas simbióticos e regenerativos, a gente tem que pensar em termos de ecossistema. Tem que visualizar o ecossistema. E aí, pessoal, isso aqui é uma imagem criada por um artista plástico alemão, que é bem interessante, que é o Hundert Wasser. Ele falou, desenha o ecossistema do planeta, Hundert Wasser. Ele falou, fácil, são 5 peles, né? A epiderme, tá aqui. Né? A epiderme, as roupas, a casa, a identidade, né? Cultura e o próprio planeta. Que maravilha. Esse é um jeito muito simples de ver o ecossistema do planeta, mas talvez não seja muito útil para nós. Tem outros jeitos? Tem. Por exemplo, a gente vai num mega detalhe. Você chama um biólogo e fala, descreve para mim o ecossistema que está dentro do corpo de um ser vivo, que também é ecossistema, né, pessoal? Isso aqui são chamados ciclos metabólicos ou caminhos metabólicos, está aqui, né? Metabolic pathways, né? Os caminhos metabólicos, que é aquela cadeia de reações químicas que acontece no seu corpo, que é uma grande máquina química no nosso corpo, né? Como é que isso vai acontecendo? Talvez seria detalhe demais aqui, talvez, né, pessoal? Então, qual é o detalhe que a gente precisa? Depende do que você está olhando. Se você é um bioquímico, você está lidando você trabalha com medicina molecular, acho que você vai ter que ver aquele diagrama. Se você é um artista, talvez o desenho do Hundert Wasser basta para você. Mas se você é um cara que está estudando alimentação e contaminação no ecossistema, a cadeia alimentar é mais importante. Se você está estudando chuva, pessoal, e contaminação no lençol freático, o ciclo da chuva é mais importante. A grande questão que você vê que é tudo em comum aqui, pessoal, que são desenhos, são imagens. Toda vez que eu apoio startup, pessoal, eu sempre faço eles desenhar esse diagrama aqui. Quais são os atores sociais, quais são as tecnologias, quais são as práticas cotidianas. E conecta. Para poder fazer isso, com quem que você fala, usando que tecnologia? De repente começa a aparecer um monte de coisa travada, começa a aparecer. Começa a aparecer gargalo, começa a aparecer sobrecarga, começa a aparecer um monte de coisa, forçando a desenhar os tais ecossistemas. E aí, pessoal, você pergunta para qualquer gestor de uma empresa, e pergunta assim, como é que você gerencia a sua empresa? Os caras adoram falar, bom, o que importa é o dinheiro, né, amigo? Se entra e sai dinheiro. Então ele adora ficar o dia inteiro pilotando Excel, né, pessoal? E ele acha que isso é sucesso. Quando o Excel está bem resolvido, o cara resolveu o problema dele. Tá errado ele? Até certo ponto, não. Mas basta isso, pessoal? E se todas as organizações também desenhassem mapas de ecossistema para entender onde elas estão na teia de relações do ecossistema? E perceber que do mesmo jeito que o Excel está sempre sendo atualizado, pessoal, o nosso mapa de ecossistema também tem que ser atualizado. Onde a gente está? Porque é complexo mesmo, pessoal, tem muita coisa em jogo.
E não adianta só ficar recorrendo à nossa memória, né? Ah, é verdade, tem que pagar, fazer aqui, tem aquele meu parceiro, que eu tenho que falar com ele. Deixa eu fazer uma listinha, pessoal. Listinha não é diagrama. Então, pessoal, na prática, a gente começa a chegar nisso aqui, uma coisa que a Edna mesmo falou mais cedo. Nós somos parte da natureza. E a mesma coisa que é afirmada lá pelo Ernest Ness, que é o filósofo norueguês, da tal da ecologia profunda. Não tem distinção de sistemas naturais e artificiais, é tudo a mesma coisa. É só uma questão de escala e de foco. O que eu estou olhando? Olhando muito, olhando pouco. É só isso. Porque nós somos parte do ecossistema. Então, se a gente vai mais a fundo disso de verdade, pessoal, a gente acaba chegando nesse movimento global que achamos que os mais interessantes está acontecendo hoje no mundo. Então, a gente fala de Ucrânia, fala de Bolsonaro, fala de Trump, fala do Biden, fala da tristeza geral, né, da renúncia da Liz Truss lá na Inglaterra, tretas e mais tretas, eleições, etc. Mas a gente não está vendo coisas legais como isso aqui. O que é esse movimento, pessoal? O movimento, alguns chamam de ressilvestramento, eu prefiro chamar de, palavrinha do cacete, ressilvagerização, os gringos chamam de rewilding. Basicamente é como que a gente reaprende a viver em simbiose. Então, o que é o selvagem nessa hora? Selvagem é aquilo que não foi domesticado, pessoal, que não está controlado pela mente civilizada. Aquela mente redutora, mente simplista, aquela que quer controlar tudo bonitinho. É uma situação que você consegue lidar com a complexidade real das coisas. Né? Então, quem quiser vai vendo. Uma abordagem simples de ressilvestramento, pessoal, bastante conhecida. Tem um bioma qualquer que você sabe que uma espécie está extinta lá. É o lobo-guará, é o passarinho afrunfa, sei lá, está faltando ali. Você localiza outro lugar no mundo onde tem aquele bicho, pega uma coleção de espécimes e traz para lá e reintroduz ali. Essa é uma técnica de ressilvestramento. Outra técnica de ressilvestramento. Você faz uma unidade de conservação, todo mundo conhece a unidade de conservação, pessoal? Unidade de conservação, tradicionalmente, você tem que tirar seres humanos ali de dentro, certo? Porque seres humanos são maus. O que você fala? Não, pera um pouquinho. Depende do ser humano. Depende de como ele vive. Depende de como ele come. Depende de como ele planta e colhe. O que começa a se interessar? Deixa o ser humano ali, contanto que ele adote uma série de comportamentos que têm que ser desenhados. Não adianta só voltar para o tradicional, pessoal. Não vai funcionar. Não dá conta. É mais complicado, mais sofisticado que isso. Mas são técnicas de ressilvestramento, ou rewilding, ou de ressilvagerização. E aqui a gente tem uma frase interessante, pessoal, que é muito usada no Brasil, não no mundo tanto, que é produção de natureza. Só que aí você vai ler um livro desse, pessoal, como é que se produz natureza? Como é que ser humano produz natureza? Lembra do médico que eu falei no comecinho ainda fala aqui? A gente não cura o machucado, a gente produz natureza dando espaço para a natureza crescer, dando oportunidade para a natureza se redesenvolver. Bom, pessoal, eu estou preocupado de fato com o tempo, eu vou correr bastante, vou para o final, né? Chega disso aqui, é muita coisa. Eu vou passar, esse material eu deixo depois com vocês, tá, pessoal? Eu vou chegar na questão organizacional e coisas bem pragmáticas aqui, que são divertidas, pessoal, juro para vocês. Última coisa, se tem uma coisa que define as duas mentalidades, uma mentalidade não regenerativa e uma mentalidade regenerativa, é a diferença de você tentar controlar as coisas de maneira estrita e você tentar entrar em diálogo com elas. É? E aí eu gosto de usar duas figuras, duas metáforas humanas aí para descrever isso. A cabeça do maquinista, desculpa, engenheiro, mas a cabeça do engenheiro, que é uma cabeça de maquinista. O que é um maquinista? O cara que cria, projeta e desenvolve máquinas. Ou a cabeça do jardineiro, pessoal. São cabeças completamente diferentes. O maquinista, quando ele cria uma máquina, por exemplo, uma cadeira é uma máquina, pessoal. Eu tenho que projetar ela inteira, imaginar como é que ela é, todo, de cabo a rabo, tudo, cada detalhe, tudo tem que imaginar. E tem que construir ela. Se eu perceber que não ficou legal, eu tenho que redesenhar e fazer tudo de novo. Então ficou legal, tá funcionando. Aí você senta na cadeira e quebra. Eu vou ter que consertar a cadeira, ela não se regenera sozinha. Se eu falo, puta, tá legal a cadeira, mas ela podia ter um encosto, podia ter um apoio, eu vou ter que ir lá fazer, não vai brotar sozinho, tipo, começar a brotar um negócio, não vai acontecer. Agora, pensa como é que o jardineiro faz o jardim dele. Quando o jardineiro planta uma semente, pessoal, ele não faz a semente crescer. Quando o jardineiro planta uma muda, ele também não faz a muda florescer. Ele cria as condições para esses seres vivos poderem se desenvolver. Ele, inclusive, cria aquilo que na permacultura o pessoal chama de parcerias. Eu boto uma árvore mais alta para fazer sombra para uma plantinha aqui, eu boto minhoca no subsolo para poder adubar e desenvolver esse subsolo, eu coloco uma árvore frutífera para atrair passarinho, eu vou criando essas parcerias, que são conexões ecossistêmicas. Percebe a diferença? Agora, volta para uma organização, volta para uma empresa, pessoal. Essa é a última mensagem para vocês hoje aqui.
Já vejo bocejos aí. Tá tudo certo. O problema sou eu, não é vocês. Se você é um líder maquinista, pessoal, se você é um designer maquinista, você pensa desse jeito aqui, pessoal. Eu estou criando uma coisa, eu estou criando um artefato. O artefato não faz nada sozinho. Ele precisa de... Para ser atualizado, para ser desenvolvido, consertado, eu tenho que fazer. Se você pensa numa organização, a liderança de uma organização é aquela liderança que dá ordem para tudo, faz microcontrole, micromanagement, e quer fazer tudo do jeito dele. Eu estou mandando, faz. Sabe aquele chefe que manda e as pessoas obedecem? Sabe aquela frase muito comum no Brasil, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu odeio essa frase, pessoal. Né? É mentalidade maquinista. Como é que pensa um designer jardineiro, pessoal? Ele cria as condições para que algo aconteça. Essa é uma das maneiras de definir o que é meta-design. Eu não faço a coisa. Eu crio as condições para que algo aconteça. É que nem um jardineiro. Então pense agora que você é uma liderança numa empresa. Você confia nos seus liderados, você confia na sua equipe, você trabalha com aquela equipe de uma maneira que você crie parcerias entre as pessoas e elas consigam se desenvolver da melhor maneira possível. Você não sabe o que vai acontecer, você nem tenta prever, você tenta promover a melhor situação para aquele grupo se desenvolver. E para finalizar, pessoal, dá para entender a relação agora de o jeito de pensar uma organização e se isso vai ser ou não vai ser regenerativo? Adianta uma organização que pensa de maneira maquinista querer ser sustentável, querer ser regenerativa? Pegar todas as práticas técnicas, chamar todas as tecnologias, só que vai ser do meu jeito, eu vou controlar cada coisa, no que vai dar isso? Pensa o exemplo, né, que a própria Gabriela levantou da MST. Por que a MST rapidamente adotou técnicas regenerativas? Porque organizacionalmente eles já eram regenerativos, internamente. Quantas outras organizações também são assim? Então, o pulo para uma situação regenerativa, pessoal, antes, puta, eu vou ter que estudar para caralho, quanta coisa o Caio falou, meu Deus do céu. Foco nisso, pessoal. A estrutura de mentalidade tem que ser diferente. É muito mais você criar condições, você confiar no processo que está se desenvolvendo e você, de maneira em retroalimentação, você vai vendo o que acontece, interferindo vendo o que acontece, você deixa emergir, e a partir do que emerge, você pensa a próxima intervenção. Enquanto esse cara aqui quer planejar tudo, ele quer saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, exatamente na vírgula. Se não acontecer, tá errado, alguém errou. Fala. Exato, e se desvia ou tá errado, manda matar esse cara. Aqui ele não tem roadmap, pessoal. Ele tem uma imagem aproximada e deixa a coisa aparecer. Para concluir, pessoal, uma coisa divertida. Vou passar rápido aqui. Quem sabe a gente tem que desenvolver, pessoal, e além do colonial. A própria Gabriela falou. Estou repetindo muita coisa, né, que elas falaram. E aí, pessoal, vou dar só um exemplo aqui do que pode ser isso, né? A gente trocar não só commodities que o mundo quer era desenvolvido, mas também conhecimento, né? A gente passar a exportar conhecimento também. Mas aí, pessoal, a gente já está fazendo isso. Não sei se vocês conhecem esse movimento. Vamos falar do Solar Punk, pessoal? Solar Punk é esse movimento estético aí que acredita num futuro regenerativo, que acredita num futuro sustentável. E tomou o mundo, pessoal. Todo mundo está acreditando. Quem está confiando nesse futuro regenerativo adora esse rótulo Solar Punk. Não sei se vocês sabem quem inventou isso foi um brasileiro. Foi esse escritor aqui. Eu conheço ele, é um carioca, Gerson Lodi Ribeiro. E ele é um cara modesto. Ele falou, não, foi a gente, né? Mas o pessoal está se apropriando do mundo, está bem legal, né? E fica aí. Agora, pessoal, o que é a coisa mais comum, pessoal? A gente adora repetir essa frase, né? Eu odeio essa frase. Isso ainda não chegou no Brasil. É alguma inovação qualquer. Isso é legal, eu vi lá fora. O famoso lá fora. Sempre penso que é ali fora. Não, é fora do país. Em geral, lá fora não é fora do país, pessoal. É na Europa ou Estados Unidos. Surgiu algo lá, mas não chegou no Brasil inteiro. Vamos inverter a conversa. Isso é bem legal e ainda não saiu do Brasil, quem sabe. O mundo ainda vai entender que isso é legal. Chega, pessoal. Obrigado. Se eu chorei demais, fica tranquila. Não. Pessoal, 3 perguntas. Quem vai se estapear agora? Ai, Maíra.
que a gente faz com relação ao tempo, Caio? Porque eu achei bem forte, assim, as meninas terem falado da questão da pandemia ter permitido isso. Eu vejo que quando a gente estuda sociedades indígenas, povos originários, e é o tempo que precisa, essa escuta, essa interferência, é isso, você falou, precisa dar esse tempo para as coisas. E aí eu vejo os meus alunos se matando entre estágio, graduação, ninguém tem tempo. Eu falo, gente, vocês precisam escutar os materiais, vocês precisam pegar o papel e dobrar e ficar ali um pouquinho com as coisas, precisa ouvir o mundo. Como que faz sem tempo? Já respondo, espera as três. Já respondo? Essa pergunta é crucial, né? Quando eu trabalho com organizações que estão passando por transformação cultural, o que eu falo? Primeira coisa, tem que ser mais fácil e demorar menos tempo. Se for mais difícil e demorar mais, você não está indo para um caminho interessante. Ou seja, se é um tipo de raciocínio que exige tempo, por exemplo, dobrar, esperar o material, etc., você tem que criar esse espaço para acontecer. Eu não sei te responder especificamente sobre isso. Qual é o seu nome? Maíra, não sei especificamente, né, dobradura, ou então trabalhar com materiais, enfim, tem o seu tempo, né? Ou então a contemplação necessária para algumas situações, que isso é um desafio. Mas tem uma outra solução que eu posso sugerir, um caminho muito do que já se pratica em design centrado no usuário tem origem na antropologia. E a antropologia é uma ciência da escuta, da atenção no outro, para você criar uma cultura de passagem, não é a sua cultura nem a do outro, é o que está no meio do caminho que importa. E aí o que acontece? Isso é um jeito de subverter a organização. Eu faço direto isso nas empresas. Eu não me preocupo muito se eu estou fazendo certo ou errado em termos de uma meta deles, mas se eu estou conseguindo convidar eles a atuar dessa maneira. E é incrível como começa a aparecer tempo. As pessoas abrem um buraco ali no dia a dia delas. É um desafio, mas é um pouco por aí. Assim. Esse aqui é novo. Não, é porque aqui a gente trabalha muito com o PBL e ninguém aguenta mais escutar esse termo, né? E a gente vai muito para a parte de analisar o problema e eu acho interessante porque... Deixa que eu seguro. Porque não é só na criação que a gente tem essa divisão de máquina e jardineiro, por exemplo. É muito do jeito que você analisa o problema em si. Se você está analisando ele como uma máquina por componentes ou como um jardim de tudo que está propício ali para gerar o ambiente para que aquele problema aconteça. E é muito interessante a gente analisar, por exemplo... Quem aqui da graduação está aqui? A galera ali. Eu não sei se a galera do mestrado está ligada no trama do fiteiro e adjacente. Mas no César a gente tem um rangu. Meu Deus, ele realmente... Tá. A gente tem um rangu, que é aquele negócio ali que você vai lá e você pega, e você paga. Sendo que os estudantes começaram a vender comida também. E surgiu isso no outro prédio, que é o do BJ, que não tem um rangu assim. Então o aluno ele pegou e botou a comida dentro do armário e começou a vender ali, você ia lá e você pegava a comida, você pegava. Aí surgiu dentro daquilo ali um sistema, naquele andar, de o armário do lado daquele aluno agora tem um fiteiro, que é só comida fit dentro. Então começaram a surgir de maneira espontânea em todos os prédios, assim, alunos começaram a vender comida, sendo que isso não estava bonitinho, isso não estava quadrado. Então, com todo respeito à instituição, mas aí proibiram, né? Proibiram a venda, sendo que isso é natural da comunidade dos alunos. Os alunos antes da pandemia faziam isso, e provavelmente a outra turma que vai vir depois desse ban vai fazer isso também, porque isso é algo da cultura dos alunos, e eu sinto que foi muito analisar um problema pela máquina, não pelo jardim. Eu não analisaram que isso vai acontecer, isso acontece em qualquer universidade. Né? Então, acho que é isso. É mais um depoimento do que mais. Foi. Não, foi mais, é como, tudo isso se aplica. Como se aplica até a nossa vida aqui, tá ligado? Uma paçoca que está vendendo ali, tanto que tá ilegal, de acordo com a Expo agora. Então, a complexidade, ela tá em todo lugar. E a gente só não para ver. Olha, mas andando aqui pelos corredores, eu achei o espaço bastante interessante comparado com outras instituições. Parece que eu estou puxando o saco, né? Mas, enfim, comparado com outras instituições, assim.
Mas sempre é um desafio, né? Vou contar um caso bem interessante. Na minha faculdade tinha essa vendinha. Tinha dois grandes amigos meus que ganharam um dinheirão vendendo sanduíche natural. Que de natural não tinha nada. Mas e eles largavam em cima de uma mesa e eles compravam pra galera de pegar, deixar o dinheiro e sair. E davam, raramente roubavam lá, funcionava bem. E não tinha ninguém fiscalizando. Era uma universidade pública, aquela coisa, bagunça assim, ninguém olhava nada. Até aí, beleza. Só que aconteceu uma outra coisa. Não sei se quem conhece a FAO, quem já foi na FAO em São Paulo. Não tem porta, não tem portão. Não tem, você entra e sai, não tem nenhum controle de entrada. Não tinha. Até que a turma da minha namorada, que entrou alguns anos depois de mim lá, notaram que tinha os meninos que entravam lá, meninos com carência, com situação de fragilidade, que estavam ali abocanhando coisas e pegando coisas. E aí eu falei, aí elas começaram a reclamar, vieram falar comigo, falaram, o que você acha que a gente deveria fazer? Eu falei assim, acho que vocês deveriam sentar e conversar com os meninos. Chama, vem aqui, menino, o que está acontecendo? Em vez de ficar com medo e expulsar, conversa. Fala, a gente não vai fazer isso, a gente vai reclamar com a diretoria. Eu falei, você vai reclamar com a diretoria, sabe o que vai acontecer? Vamos botar uma cerca na FAO. Mas não deu outra, não botaram cerca, vamos botar no segurança e depois tinha limite de horário de entrada e saída. Quantas madrugadas eu passei na FAO fazendo bagunça e ninguém controlava nada, era um espaço de liberdade total. Quando os alunos pediram controle, o controle veio. E veio na porrada. E veio, não cercaram com cerca, mas botaram um sistema de segurança e era obrigado. Passava o segurança lá em cima, dava umas 11 da noite, falava, vamos embora, mas eu tô no meio do trabalho. Dane-se, guarda na mesa aí, você continua amanhã. Num período pré-computador era bem complicado, né? Não era o laptop, era um desenho de 1,5 metro de comprimento, tinha que enrolar para levar embora. Ou largar ali para continuar no dia seguinte. Então, a provocação que eu faço é diálogo, procuro diálogo, constrói o diálogo. E aí cutuca. Aí se a gente não falar, não vamos dialogar, aí você fala, aí é feio, não pode, tem que dialogar. Para suprir diálogo, não. Bota uma persona aí, cria uma persona com base do quê? Com base do que você acha, né? Porque a persona vai, com certeza, ter toda a vivência aquilo que eles vão ter, né? Bota uma persona aí no meio, não precisa de entrevista mais não, né? É um absurdo. É um absurdo. Faz um format. Rapaz. Não tem roteiro. Problema resolvido. Eita, Laura tinha pedido, vai virar 4. Tá bom. Tá bom. Marcelo, tudo bem? Deixa eu te falar, tal qual você, mas não tanto, eu também tenho obsessão pela merda. Porque eu sou ribeirinho e lá em Juazeiro, sou de Juazeiro na Bahia, do outro lado tem Petrolina, e nós estamos literalmente, meninas, fascinado, mas é outra história com vocês, viu? Fascinado, depois eu vou lá. Nós literalmente estamos cagando na água que bebemos, né? E tem todo um processo, as baronesas que todo mundo acha que são pelo nome baronesas, não, ali é flor de cocô, flor de merda. Empisteou, como a gente diz no interior, inclusive uma das orlas mais incríveis que tem de cidades, que é a de Paulo Afonso, além de Juazeiro, que eu vou puxar o saco para minha sardinha, é de Paulo Afonso na Bahia, que tem uma orla linda. Mas, Maíra, você falou de tempo, né? O tempo das meninas. E eu queria, certamente você, se não tiver fé, acredita na física quântica, porque você fala de Gaia, né? Se Maíra falou de tempo, eu lhe falo de consciência, porque essa é uma questão que nós estamos discutindo no mestrado profissional em design, né? Como tomar essa consciência. Foi a pergunta que eu fiz para tu também em maio do ano passado, né? Porque o tempo está nos pedindo para que tenhamos essa consciência o mais rápido possível. Mas como chegar a isso? Não é? Mas eu saio daqui otimista. Eu saio daqui otimista, porque você falou que apesar daquilo que a gente não fala em lugares tão vivos e orgânicos como aqui, aquilo que eu estou falando é justamente o que tem lá em Brasília, nós vamos ter que nos forçar a nos reconstruir. Existem algumas experiências na Chapada Diamantina, não sei se você conhece, mas algumas experiências de novas vivências, certo? Utilizando outros pensamentos e outras consciências com esse retorno. Essa eu vou ficar te devendo, porque eu não sigo não, mas as experiências são experiências... não conheço, mas são experiências de comunidades que estão construindo suas casas, seus tempos, inclusive, e suas novas consciências, né? Só um agradecimento também. Olha, tem muitos experimentos acontecendo no Brasil hoje em dia, pessoal, não é pouco não, tá? A gente está meio triste aí com a não vitória no primeiro turno, mas
Tem muito experimento acontecendo, muita coisa interessante acontecendo. A bancada indígena existe hoje em dia, não existia 10 anos atrás. A bancada LGBT, pessoal, é impressionante, né? Então, muita coisa interessante acontecendo, mas experimentos assim, muita coisa acontecendo. Só uma palavra sobre isso, assim, a questão do tempo talvez ajude, uma coisa que eu me esqueci de falar hoje aqui. Tem duas figuras legais para a gente ponderar, né? E o lado do maquinista é uma pessoa que ela é uma espectadora ativa, passiva, digamos assim. Como assim? Desculpa, uma espectadora ativa, atuante. Eu quero ver um espetáculo. Imagina a cabeça de um turista, pessoal, que vai para algum lugar e quer ver aquilo. Vai para Bali e quer ver aquele espetáculo Bali. Vem aqui para Recife e quer ver um espetáculo Recife. É um espectador, é um cara que aparentemente é passivo. Mas para poder montar esse showzinho para ele, dá um trabalho do cão, né? E esse show, em geral, ele não é sustentável, não é regenerativo. É um espetáculo para você montar para ele. É uma coisa que não tem nenhuma relação com os processos dinâmicos da vida. É esse tal desse espectador ativo. Mas tem uma outra figura que eu acho que é interessante, que está do lado do jardineiro, que eu chamo de agente passivo. Quem que é o agente passivo? O cara que está em ação, mas ele é muito sensível, muito passivo para as influências que vêm do ambiente. Ele está o tempo inteiro atento, o tempo inteiro, como diz o Deleuze, né, a espreita, o tempo inteiro espreita, atento ali. Por quê? Eu acho que é outra relação com o tempo, uma outra relação com a sensibilidade, uma outra relação com os ciclos. Né? Esse cara que se coloca na expectativa, no sentido de me divirtam, sabe, turista mesmo, turista, pessoal. É o cara assim, me divirtam, prepara um espetáculo para mim. Só que para poder preparar espetáculo, pessoal, é uma devastação. Enquanto o cara que é ativo, ele está o tempo inteiro pensando nas consequências do que ele faz, está o tempo inteiro pensando nos ciclos nos quais ele tá envolvido. Oi, eu também faço parte desse grupo que a gente está fazendo o projeto em relação à situação hidráulica do Recife. E aí, quando você falou um pouco desse tema, você falou muito da estrutura, assim, né? Tipo, que também é o problema estrutural, né? Mas, assim, eu fiquei pensando que a gente estava pesquisando sobre como a gente pode interferir e a gente, não, na prática, assim, a gente, designers, é difícil a gente interferir nessa estrutura top-bottom, acho que é assim que chama. E aí a gente estava pesquisando sobre bottom-up, que também, para mim, é a mesma coisa que trabalho de base. E aí, enfim, eu não tenho uma pergunta, assim, nítida, mas eu queria saber, assim, que teve uma coisa também que... Ai, meu Deus. Oi? A Eline e a Gabriela falando que era, tipo, em relação o lixo, né, as lixeiras comunitárias e tal, e essa educação, que é um trabalho de base, né? É um trabalho de bottom-up, assim, e crescendo, assim. E aí eu anotei muito isso, de, tipo, pequenas, entre aspas, pequenas atitudes que acabam gerando uma mudança estrutural, assim, que pode ser regenerativa. Esse exemplo da Chapada Diamantina também acaba sendo, né? Muitas pessoas da cidade, muitas não, né? Pouquíssimas pessoas da cidade estão indo lá morar, mas assim, enfim, quais as possibilidades desse bottom-up, assim, que você já tem pesquisado? Olha, vou dar dica bem direta ao ponto e bastante pragmática. Esses autores que eu citei, especialmente o Fuller, falava a seguinte coisa: se você quer mudar um comportamento de um grupo social, uma população, tipo essa transição do destrutivo para o regenerativo, né? E outras tantas mudanças. Você não tenta convencer ninguém racionalmente. Vem cá, vai entender, vou te explicar. Cria alguma coisa com a qual essa pessoa pode interagir e essa coisa educa ela. Agora, se isso parece estranho, você lembra da aula que te ensinaram para mexer no smartphone? Lembra? Quando você comprou o primeiro? Vem cá, me segue aqui, vou te explicar como é que usa. Lembra dessa aula? Essa aula não aconteceu. Ironia, né, pessoal? Ironia. Não teve essa aula. É só você começar a fuçar nesse bichinho que ele entra na tua cabeça e para bem e para mal. Mas isso serve para qualquer coisa. E quão raramente... E, pessoal, quem que cria artefatos que são capazes de fazer isso? Poderiam ser os designers de interação, designers de serviços, designers centrados no usuário. É por aí, pessoal. E muitas vezes a gente fica na moralidade, tentando convencer as pessoas pela moralidade. Veja como isso é certo, você deveria fazer isso, você não está vendo o correto. Às vezes não é o convencimento, pessoal. Você disponibiliza alguma coisa que convida a outro tipo de comportamento. Vamos brincar disso? Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um jogo, pode ser o que é que seja. Mas nem tanto. Nem tanto. Depende de como você vai. A sacada é essa. Por onde eu vou entrar? O que eu vou fazer para gerar esse tipo de coisa? É um esforço enorme nosso imaginar isso, mas é um trabalho criativo.
Bem, Ratos. Obrigada, pessoal. Encerramos nossa aula inaugural, então. Obrigada. Sextou, mas nem tanto, que amanhã tem aula. Alguém tira uma